última aula do nosso curso. Nós temos aqui a presença do Alexandre Mazak, faz mestrado no Letra. Ele vai falar hoje para a gente um pouco a respeito de literatura judaica em língua alemã e o status da língua Yiddish. Alexandre, agradeço muitíssimo a sua gentileza por participar do nosso curso. Gente, uma boa aula para todos. Por favor, mantenham os microfones desligados para não dar interferência e eu vou seguir o meu exemplo e vou desligar o meu. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço muito a Solange, agradeço o Rodrigo Bravo, né, meu amigo que me apresentou, né, para dar essa aula, para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa nesse curso. E agradeço a todo mundo que está aqui, né, que se dispôs a assistir. Né. Vamos lá. Eu vou começar falando, vou falar sobre a literatura judaica em língua alemã e o status da língua Yiddish, né? Eu não vou me ater muito em relação à língua Yiddish nas questões linguísticas, porque não é minha área. Eu estudei um pouco de linguística na graduação, né? Mas, infelizmente, eu não tenho, assim, não posso falar com muita profundidade desse assunto. Então, eu vou tratar mais da questão da literatura judaica em língua alemã e bastante sobre a pesquisa que eu faço, né? Hoje em dia, na obra do Alfred Döblin, que é um escritor judaico, um escritor judeu, né, alemão, do final do século XIX, começo do século XX, e desse percurso, né, que os judeus fizeram desde a diáspora até o que a gente chama de Haskalah, a emancipação judaica, né, ou a assimilação, né, e a gente talvez tenha várias denominações para isso. Bom, vou começar aqui falando um pouquinho sobre as aldeias judaicas. A gente chama Judengasse, né, o termo alemão Judengasse, ou o Shtetl, né, que são o Judengassen, como eu falo aqui, né? Bom, vamos começar do começo, né? Após a diáspora, né, com a destruição de Jerusalém, né, a expulsão da Palestina, aproximadamente 70 depois da Era Comum, né, depois de Cristo, que se fala também, né? A maior parte do povo judeu se espalhou, né? Então, houve uma diáspora onde dividiu-se basicamente, dentro do contexto europeu, né, entre Ashkenazes e Sefaraditas, né? Ashkenazes foram para essa região mais a gente chama hoje de Lituânia, um pouco para o norte, próximo do Báltico, né? Acabaram se espalhando por aquela região do leste europeu, né? E os sefaraditas mais para a região norte da África, Portugal, Espanha, talvez um pedacinho do sul da Itália. E, basicamente, a primeira separação, a primeira, vamos dizer, difusão foi essa, né? Coloco aqui que muitas vezes eles eram expulsos, né? Quer dizer, chegavam... montavam, vamos dizer, um gueto, um assentamento em uma cidade, negociavam geralmente com os nobres daquela cidade para ficar lá, e ficavam um pouco a essa sorte, quer dizer, se aquele nobre morria, ou então ele mudava de ideia e resolvia expulsar os judeus de lá, e os judeus tinham que ir embora. Então ficava tem essa ideia de um nomadismo mesmo muito grande nesse período, né? Aliás, durante uma boa parte, acho que a maior parte da história do povo judeu, né? E nessa época, o país que tinha mais tolerância com eles era a Polônia, né? A região da Polônia, né? Pouco porque eles faziam comércio, talvez, e começavam a se estabelecer um pouquinho mais naquela região, né? Isso acontece durante praticamente todo o período que a gente chama de Idade Média, né? Isso aqui tem um terrinho, Idade Média deveria estar com maiúsculo. A gente vai começando a corrigir o texto na hora de ler, né? Bom, eles não possuíam status de cidadão, né? Isso quer dizer assim, eles viviam confinados dentro daquelas aldeias, né? Não tinham contato com a sociedade fora das aldeias, né? Que a gente chama de guetos, né? Quando tem um processo de urbanização, né? Um pouco mais para o final da Idade Média, meio para o final da Idade Média, né? Que você tem vamos dizer, aumento das cidades, né? Do ambiente citadino, né? Eles os que se transferiram para a cidade, eles começam a ocupar o que a gente chama de Judengasse, que seriam... Gasse em alemão são aquelas ruazinhas estreitas, né? Então, se falar Judengasse, seria a Gasse, a ruazinha estreita dos alemães, dos judeus, né? Ou, quando são bairros inteiros, a gente chama de Städten, né? Que é um termo Yiddish, que quer dizer cidadezinha, cidadela, alguma coisa assim, né? Eles eram praticamente um pedaço de uma sociedade dentro da outra, né? Eles eram, vamos dizer, pedaços de uma sociedade antiga judaica, né? Que seguia rigorosamente os hábitos tradicionais, né? Aqui eu indico o filme Um Violinista no Telhado, não sei quem já assistiu, mas nesse filme aparece bastante essa questão da tradição. Tudo é feito segundo a tradição, né? Você tem vamos dizer, um vilarejinho, uma aldeiazinha com judeus, que é uma coisa fechada. Eles produzem para a própria subsistência e eles fazem tudo segundo os preceitos religiosos, né?
se trabalha segundo o preceito religioso, se veste segundo o preceito religioso, se alimenta, tudo é feito de acordo com a religião, né? Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui. Agora eu consegui acessar o chat, só tem boa tarde. Tudo bem. Vou seguir aqui então, né? Espera um pouquinho aqui. Então, falar um pouquinho do caminho para o Ocidente. O que acontece? Fim o período que a gente chama de Idade Média, né? Na verdade, assim, comecinho do Renascimento, talvez período um pouco do Renascimento, a gente começa a ver um movimento que está um pouco ligado também a essa questão da ascensão da burguesia, né? Mas acontece a heresia sabataísta, né? Que aqui é um rabino, que ele chama-se Shabtai Zvi, né? E ele se declara Messias. O que acontece? Os judeus viviam nessa condição de galut, que a gente fala em hebraico galut, que significa exílio, né? Sempre com a esperança de um momento chegasse um Messias que levasse de volta para Jerusalém. Quer dizer, reconstruísse a Jerusalém que foi destruída pelo Tito, né, pelos exércitos do Tito, e os levasse de volta para o Eretz Israel, né, para a terra de Israel, para a terra prometida, né? Esse Shabtai Zvi, ele se declara Messias dos judeus, e isso acaba se espalhando pelos guetos judaicos, né? Paulatinamente, ao longo de alguns anos, talvez décadas, um pouco mais do que isso. Até que as pessoas começam a sentir a necessidade de um movimento, achar que elas devem se movimentar em relação a onde está o Shabtai Zvi, né? Ele era turco, né? Bom, ele acaba sendo capturado em Constantinopla, ele é obrigado a se converter ao islamismo e ele se desfaz esse mito, essa ideia do Messias, né? Só que a crise não se desfaz. O que acontece é que isso cria, para aqueles judeus que saíram dos guetos, cria para eles uma experiência de uma nova, de um contato com uma outra sociedade que não fosse a deles, né? Cria um movimento e ao mesmo tempo um desejo de sair dos guetos por uma parte deles, né? Uma parte que começa aos poucos a questionar, bem aos poucos, a questionar aquele modo de vida tradicional, até que ponto eles deveriam continuar naquele modo de vida tradicional. E aqui eu coloquei os editos de tolerância, eles aconteceram um pouquinho depois disso, né? Que é o do Joseph II da Áustria, em 1682, né? Ele era, segundo me consta, o filho da Maria Teresa, né? O imperador austríaco. Segundo me consta, ele era muito tolerante em relação aos judeus, né? Existe um boato, que ninguém vai saber nunca se é verdade ou não, de que ele tinha uma amante dentro de um gueto, mas isso é um boato, a gente não pode afirmar, né? Não existe nenhum documento que prove isso. Aí tem o Edito Prussiano, que também dá cidadania aos judeus, de 1890, né? O reconhecimento de cidadania pela Assembleia Nacional Francesa, de 1790, e o Congresso de Viena, que também já é bem mais para frente, né? Já no começo do século XIX. Né? O Edito Prussiano é bem depois do Congresso de Viena, inclusive. Né? Eles dão condições para que uma parte desses judeus de gueto comecem a sair, né? E buscar regiões do Império, sobretudo do Império Austro-Húngaro, para montar negócios, né, como cidadãos, e para fazer a economia girar. Né? Então, aqui, por que existia esse desejo de que os judeus se emancipassem? Né? Uma boa parte dos estados, sobretudo, via a questão de você ter um cidadão economicamente ativo, que, né, produz, gera riqueza, gera economia, né, gira a economia e paga imposto, sobretudo que paga imposto. Né? Então, aqui eu coloquei dois aspectos, bem resumidamente, esse é um assunto muito grande, né? Políticos, né, os estados que se formavam e se consolidavam no século XVIII e XIX, e os impérios que já existiam, precisavam de cidadãos economicamente produtivos, que fizessem a economia girar, votassem, em alguns casos, né, em âmbitos pequenos, na verdade, não se votava não existia a ideia de presidente ou república, né, pelo menos tal qual nós concebemos hoje, né, votassem e, sobretudo, que pagassem impostos. Pagar o imposto era aquilo que fazia, né, sobretudo, aquilo que mais interessava a esses estados, né. E a questão de que alguns nobres eram financiados por judeus, né? Que enriqueciam, porque, assim, além de ter essa questão da usura, né? De ser permitido, dentro do âmbito, né? Vamos dizer, religiosamente, não ser uma coisa proibida, né? A vida era muito modesta, se gastava muito pouco dentro dos guetos, né? Coloquei o Mercador de Veneza aqui porque tem uma coisa interessante, né? Não sei, certamente, alguns ou todos de vocês alguns ou todos talvez conheçam, né, a peça. E o Shylock, no final das contas, ele é um cara que ele é muito odiado pelas pessoas, só que ao mesmo tempo precisam dele, né? Tem um pouco essa ideia, quer dizer assim, ele é o cara que ele empresta, ele tem o dinheiro, ele tem a condição de emprestar para quem precisa. E essa relação acontecia muito, quer dizer, aqueles judeus que eles tinham dinheiro para emprestar, nobres que estavam falindo, precisavam de dinheiro para conseguir se manter, para conseguir levar adiante, né,
E aí tinha uma certa simbiose, e acabava levando ele um pouco para a corte, muitas vezes, né? Mas lá para frente, quando o Império Austro-Húngaro já está falindo, no final do século XIX, tem inclusive a venda de títulos, né? Tem muitos judeus que recebiam títulos nobres, né, de nobreza, porque o Império estava vendendo em larga escala isso porque precisava de dinheiro. O Império estava aos poucos ruindo, né? Tudo bem. Então, aqui, tem alguns aspectos sociais. A reforma do Martinho Lutero, né, que é um assunto determinante, a gente pode falar, né, até para a emancipação judaica, além da emancipação judaica, também para o iluminismo, né, e para a dissociação de Estado e Igreja. Curioso, né, isso que eu vou falar agora não fui eu que disse, na verdade, foi o professor Helmut Gahler, né. Ele fez um comentário interessante numa aula, uma vez que eu assistindo, que ele disse que o luteranismo, né, ele enrijeceu mais ainda as questões religiosas, né, a questão da moral cristã, da moral religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele foi, vamos dizer, um fator que desencadeia a separação entre a igreja e o Estado, né? Tem uma coisa interessante nisso, tem uma análise interessante nesse ponto, né? Bom, o que acontece, né? Você tem uma relação direta do indivíduo com Deus, você não tem um intermediador, uma pessoa que vai te perdoar por Deus, ou te perdoar pelo Espírito Santo, que é a figura de um padre, alguma coisa assim, e que levava justamente à venda de indulgência, a venda do perdão para os mais ricos, né? Que é uma das coisas que o Lutero critica, né? Que o Lutero critica na Igreja Católica. Bom, a reforma é um fator, né, central no iluminismo, na laicização das sociedades, né? E tem um outro fator, que é os ideais maçônicos, né, da igualdade, liberdade e fraternidade, né? Conceito de progresso, dissociação entre religião e Estado. Todas essas coisas, esses judeus que saíam dos guetos, eles começaram a entrar nessa sociedade, começaram a ser influenciados, a receber esses valores também, né? E a maçonaria, né, especulativa sobretudo, né? Então a gente tem a maçonaria operativa, que ela é uma maçonaria tradicionalmente de origem inglesa, né, britânica, inglesa, né, que é herdeira das guildas de artesãos, né? Quer dizer, como é que fala? O cara que ele era um Schreiner, um carpinteiro, carpinteiro não, como é que fala isso? É um marceneiro, né? Que ele tem uma técnica e ele inicia pessoas naquela técnica, tem uma iniciação onde essas pessoas juram a fidelidade, o segredo àquelas técnicas para que ele possa ter um monopólio daquela técnica, né, em determinado lugar, né? E isso dá origem à maçonaria operativa, né? E esse estudo, né, a busca por estudar e por conhecer também as artes liberais, o trivium e o quadrivium, né, aos poucos leva a maçonaria para esse caminho da maçonaria especulativa, que é onde, assim, já não tem mais essa ideia de uma guilda de artesãos, mas de pessoas que buscam conhecimento, que lutam contra a tirania da nobreza, né, e o monopólio do conhecimento pela igreja. O que acontece é que uma parte de nobres começa a se interessar por a maçonaria e começa, clandestinamente, né, vamos dizer, a frequentar as lojas maçônicas, né? Existe o interesse por as lojas também em relação a isso. A maçonaria especulativa é essencialmente francesa, né? Basicamente, né? E a operativa é essencialmente inglesa, né? Então, o edito de tolerância do Joseph II, ele também beneficia os maçons. Também é outra especulação, ninguém pode afirmar isso, mas dizem que ele teria se iniciado na maçonaria, né? Bom, continuando, eu coloquei aqui alguns autores, né? Vou começar daqui a pouco a falar de alguns deles, né? E lógico que tem mais que o dobro disso, existem vários, né? Coloquei a Glückel von Hamel, o Heinrich Heine, o Franz Kafka, que eu acho que todos nós estamos, né, bem familiarizados com ele, Georg Hermann, o Karl Emil Franzos, Joseph Roth, Bruno Schulz, o Alfred Döblin e a Charlotte Berrath, que é mais no começo do século XX mesmo, né? Da Glückel von Hamel, eu poderia dizer assim, a precursora da Haskalah. A gente chama de Haskalah o termo hebraico que se refere à emancipação judaica, né? Eu copiei aqui, na verdade, até citei a fonte, né, do meu orientador, o professor Luiz Sérgio Kraus, né, meu orientador aqui no mestrado, né? Eu citei a fonte de um artigo que está nas referências no final, inclusive, dessa apresentação, né? Os Ícronos, que é a obra da Glückel von Hamel, né, é uma obra de caráter memorialista, escrita por uma matriarca judia de Hamburg, né, na passagem do século XVII para o século XVIII. Sob o impacto do advento da heresia sabataísta, da qual eu tratei, né, e da Guerra dos 30 Anos, ela antecipa, por meio das perplexidades e das dúvidas que anuncia, um novo topos literário judaico-alemão, fundado não mais na certeza da doutrina religiosa, dos ensinamentos tradicionais, né, ou seja, não é mais, não está naquele âmbito de uma história dentro da religião que ela tem um percurso conhecido, um percurso familiar, né?
e não tão apórico, que não induz tanto a perplexidade, né? Mas na percepção da distância crescente que separa, da tal vida, da vida tal doutrina, na percepção do abismo que se abre entre o mundo tal qual ele deveria ser e o mundo tal qual se é. E aí existe a noção de perplexidade, né? A ideia de você, aquilo que se deseja que seria, mas que você não sabe se é ou não é, né? O fado de você não ter a religião é a aporia, né? É a perplexidade, né? Você não tem ali uma solução, né? Ou a ideia de pensar a minha condição de sofrimento, eventualmente, ela tem a ver com Deus. Se não tem esse Deus na sua cabeça, você tem uma aporia maior, né? E o mundo tal qual ele é, e que, portanto, parte em busca por maneiras ou respostas para se franquear tal distância, ou se volta simplesmente sobre o crescente estranhamento, sobre a crescente alienação, né? Da ideia de você buscando a aporia, você acaba muitas vezes se afastando da religião, né? Ou você simplesmente se aliena, quer dizer, muitas vezes que o mundo está ruindo, mas você não quer ver que o mundo está ruindo, você se aliena no âmbito religioso, não tem nenhum julgamento moral em relação à religião aqui, de maneira nenhuma, né? Evidentemente. E é sobre esse imenso vazio e sobre essas interrogações que se construirão como pontes dirigidas ao infinito e fadadas a nunca alcançarem seus destinos as obras-chave da literatura judaica moderna dos séculos 19 e 20, né? Aí esse é uma parte da introdução desse artigo que eu cito no final do Sérgio Krauss, né? Falar um pouquinho dos judeus orientais e ocidentais, né? Então, o que acontece? Com esse caminho, vamos dizer, para o Ocidente, e esse desejo de sair dos guetos, ele faz com que os judeus... ele faz basicamente com que o judaísmo se divida, vamos dizer, né? Você tem uma parte de judeus que parte deliberadamente abraça a ideia da emancipação, abraça os valores iluministas, e que não deseja mais ter aquele passado dos guetos, né? E você tem uma outra parte que vai ficar presa aos valores da religião, que por mais... Os guetos, eles são sempre relatados como ambientes muito miseráveis, muito sujos, muito pobres, né? E essas pessoas, muitas vezes, achavam que aquilo era algo que eles deveriam passar com a promessa de uma redenção, de um dia, daqui a séculos, as gerações futuras, né? Um dia poderem retornar para Israel, poderem retornar sobretudo Jerusalém, né? Retomar a Jerusalém perdida, né? Para esses judeus emancipados, esses valores vão paulatinamente desaparecendo, e desaparecem mesmo. A gente começa a observar que em vários autores, né, e pessoas também, judeus, né, que se emancipam, que simplesmente abandonam a questão da religião. Uma parte deles se converte, outras não. Então, assim, eu coloquei os valores iluministas, né, a promessa da assimilação das sociedades europeias ocidentais, sobretudo a Alemanha, né, faz com que eles saiam dos guetos, né, e não desejassem voltar mais, né. Eles conservam alguns hábitos, né, os que continuam judeus, né, que é o Brit Milá, a gente fala bris, os judeus ashkenazitas, né, o Brit Milá, o hebraico, o bris no Yiddish, né, o Bar Mitzvah, então, deixa eu explicar o que é, né, o Brit Milá no 8º dia, circuncisão, né, o Bar Mitzvah, ele é uma espécie de confirmação do judaísmo, que acontece no comecinho da puberdade, né, e o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, seguido do Yom Kippur, né, dia do perdão, né. Em alemão a gente fala Versöhnungsfest, ele ficaria como a festa da reconciliação, alguma coisa assim, né? E alguns, nem todos preservam, inclusive, esses 3 hábitos, né? O Brit Milá, muitas vezes o Bar Mitzvah, e muitas vezes a pessoa acaba abandonando mesmo o judaísmo, não frequenta mais a sinagoga, não tem mais nenhuma relação com o judaísmo, né? E, sobretudo, isso é muito importante, é fundamental, o alemão era a língua usada por eles, quer dizer, eles evitavam de qualquer forma o Yiddish. Na verdade, os judeus ocidentais, desse período, né, quando a Haskalah começa a acontecer e até ela entrar em crise, eles evitam qualquer coisa que remeta aos guetos, né? Então eles têm uma certa vergonha dos judeus de gueto, né? Eles são, por um tempo, fica meio cada um no seu canto, né? Vamos dizer, aqueles que imigram acabam se assimilando, isso vai demorando, chega a demorar mais de 2, 3 gerações, ou 1 ou 2 gerações, né? E aqueles que são no gueto ficam no gueto. Vai chegar uma hora, e eu vou narrar isso daqui a pouco, que o gueto começa a sair do leste e começa a migrar para o oeste, por alguns fatores. E aí a coisa começa a se complicar. A gente vai ver isso aqui depois.
A gente usa, pelo menos na minha pesquisa, eu uso pelo menos, né, o termo Ostjude, que seria o judeu do leste, né? O termo alemão, né? Ostjude, judeu do leste, e Westjude, o judeu do ocidente, né? Do oeste, né? Tem, inclusive, essa estigmatização chega ao ponto de que muitos, aliás, judeus ocidentais alegavam que a origem dos judeus orientais eles não eram judeus de fato, que eles tinham se convertido ao judaísmo posteriormente, né? Uma das prováveis origens, né, que eles diriam dos judeus orientais seriam os descendentes dos Cassares, né? Que eles eram um grupo de pessoas da Turquia, né? Que ocupou o sul da Rússia e depois acabou se convertendo ao judaísmo, no século 6 ou 6 a 9, né? Então tinha essa questão de falar, não, os judeus originais somos nós, os emancipados, os judeus ocidentais. Os orientais, eles não são exatamente judeus, né? Eu vou dar uma olhadinha, tem alguma coisa aqui no chat que eu queira me perguntar. Ah, tá, tem uma pergunta do professor João aqui. Só um pouquinho, deixa eu só ler tudo aqui. Bom, o professor João Milton perguntou aqui sobre se havia muitos judeus maçons. Olha, professor, até onde no meu conhecimento, o judaísmo não admitiria exatamente pertencimento a outras seitas, né? Mas, vamos dizer, nos dias de hoje existem judeus maçons. Sim, existem. Naquela época, eu não tenho certeza. Eu não saberia dizer. Pode ser que os judeus emancipados talvez tivessem uma parte, né, mais pequena, certamente não era tão grande, tivesse se iniciado na maçonaria, né? Mas aí na condição de emancipados. Um judeu tradicional, que segue a religião à risca, não poderia entrar para a maçonaria, nem para qualquer outro tipo de... Eu falei seita, mas é um termo um pouco pesado, né? Para qualquer outro tipo de sociedade, né, que fora do judaísmo, né? Bom, então aqui falei a questão dos caçares, tudo bem, né? Aí seguindo, então. E aqui. Então, eu vou falar sobre dois pedacinhos, na verdade, sobre duas obras, mas dois pedacinhos bem pequenos, né, de duas obras, que uma delas é o Rabino de Bacharach e a outra é o Berlin Alexanderplatz, do Alfred Döblin, que é o autor, inclusive, que eu pesquiso, né? Bom, o Heinrich Heine, ele era um judeu assimilado, de família assimilada, alemão, né, que falava alemão em casa, que não tinha nenhum contato direto mais com a questão dos judeus orientais. Ele viveu na Alemanha, né, no século XIX. Tem uma coisa interessante em relação ao Heinrich Heine, porque ele se converte ao luteranismo e eu acho que 1 ou 2 anos depois ele é obrigado a se exilar na França e passa o resto da vida dele na França, né? A obra dele é estigmatizada, é confiscada e ele tem que ir embora da Alemanha, ele tem que ir embora para a França. E escreve com saudades da Alemanha na França, né? Tá, ele escreve o Rabino de Bacharach. Bom, resumidamente, né, fazendo essa minha super mini resenha de 5 linhas, né? É a história de um rabino, o Rabino Abraham, né, do gueto judaico de Bacharach. Bacharach, uma cidade da Alemanha à beira do Rio Reno, né? Uma região muito próspera da Alemanha, uma região muito, muito rica da Alemanha. Ele recebe no Pessach, né, na primeira noite do Pessach, ele recebe 2 forasteiros, 2 pessoas estranhas, né, ao meio do gueto, se diziam judeus, e ele os acolhe para passar o Pessach com eles, né? Quando ele começa a leitura da Haggadah, né, a Haggadah é a narrativa, né, narrativa do êxodo da narrativa da fuga, né, da libertação do cativeiro do Egito, né? Quando ele começa a leitura da Haggadah, o rabino nota um cadáver de criança embaixo da mesa. E ele percebe que ele está sendo enganado. O que acontecia? Muitas pessoas plantavam coisas dentro do gueto para depois justificar um pogrom. O pogrom seria um ataque antissemita, né? Para depois justificar um ataque ao gueto. Nesse ataque se incendiava tudo, se destruía o gueto, se expulsava os judeus de lá, né? Quando ele vê isso daí, como ele antevê esse ataque, ele sabe o que vai acontecer, né? Então ele foge às pressas com a esposa. Que é curioso isso, né? Porque está bem ligado a essa ideia do judeu ocidental, que ele quer ter a oportunidade de sair daquilo e não voltar mais para aquilo, né? Ele não vai ficar junto com as pessoas, né? Com seus iguais ali, né? Ele vai embora com a esposa, né? Durante a noite, né? Na calada da noite, ele vai pelo Rio Reno, né? O Rio Meno, o Rio Main, né? Ele é um afluente do Reno que vai dar na cidade de Frankfurt, né? No dia seguinte, ele chega a Frankfurt, né? Que é uma cidade próspera, moderna, né? E
Enfim, ele vai para um outro gueto, na verdade, em Frankfurt, mas já é diferente porque ela já é uma cidade, vamos dizer, que está mais ligada ao progresso, ao desenvolvimento, é uma região, termo não muito legal, né? Mas não é a cidade de Bacharach, é um lugar pequeno, é uma província pequena com um gueto pequeno fechado, né? Bom, a obra é grande, né? Mas nessa passagem, chegando em Frankfurt, né, ele com a esposa, ele anda por um mercado, né? E ele vê coisas assim que o espantam bastante, que ele não tinha contato com aquilo, né? E ele vê, inclusive, algumas casas que tem uma inscrição escrita Sua Römer, né? E aí, depois dizem a ele que as pessoas né, os que moram naquelas casas são pessoas que têm uma atenção especial da nobreza, né? E ele começa a desejar isso, ele tem esse desejo de se tornar né, de fazer parte da sociedade laica, vamos dizer, trocando em miúdos assim, né? Mais ou menos isso que o Heiner fala. Tem uma outra simbologia interessante dentro do Rabino de Bacharach, porque esse caminho que ele faz às pressas tem alguma semelhança, né, mutatis mutandis, com o caminho que os judeus fazem para sair do Egito, né? O faraó os liberta à noite, eles têm que sair às pressas, eles não fermentam o pão, né? Por isso a gente come matzá, né? O matzá é aquele pão que ele não tem qualquer fermentação, você tem que fazer a massa e colocar no forno, sem qualquer fermentação. Você não pode nem deixar ele esperando, porque ele não pode fermentar nada, né? Que ele vira uma bolachinha, né? Tem essa semelhança também, ele sai também na calada da noite, né? Sai correndo na calada da noite. Entre alguns judeus ocidentais, tinha essa noção de que o caminho que se faz do Oriente para o Ocidente, ele era um caminho de libertação semelhante à libertação do Egito, né? Havia um caminho de se libertar. Alguns deles falavam da Alemanha, falavam do Ocidente como uma nova Jerusalém, como uma Eretz Israel, né? Bom, aconteceu o que aconteceu, né? A gente já sabe. Aí, continuando aqui, o ensinamento, pelo exemplo, do Tsarnovich, né, Belehrung durch das Beispiel des Tsarnovich, do Berlin Alexanderplatz. A obra começa com Franz Bieberkopf, que é uma personagem que sai a personagem central da obra, né, que sai da prisão de Tegel, né, ele assassinou a sua esposa, né, a Ida, assassinou brutalmente a Ida, inclusive. Ele sai de Tegel e logo na saída, no começo da obra, ele encontra um judeu tradicional, né, um judeu com vestes judaicas tradicional mesmo, em Berlim, né, que o chama, leva ele para o apartamento dele, né, e começa a conversar, a falar várias coisas. É uma personagem um pouco maluca, de uma certa maneira, fala umas coisas assim um pouco estranhas com ele, né, conversa com ele de um jeito um pouco estranho. O Rainer Werner Fassbinder filmou né, fez uma obra gigantesca lá com o Berlin Alexanderplatz, e é interessante o sotaque que ele coloca no ator que faz o judeu, né? Um sotaque o falante de Yiddish falando alemão, né? E ficou muito bem feito, ao meu ver. Então, eu traduzi assim, bem por cima, né? Esse trecho ele tem umas 3, 4 páginas, né? O velho Tsarnovich era oriundo da Albânia, né? Ele tinha 7 estômagos vazios para alimentar, e quando eles não tinham nada para comer, reunia seus filhos e contava a história sobre o povo judeu, né? Não mata a fome, mas faz esquecer, né? Ele jogava baralho com as pessoas, sabia trapacear. Ele foi ganhando dinheiro com isso. Conseguiu mandar os filhos para boas escolas, comprou terras e morreu tranquilo e realizado. Aqui até eu pulei esse trecho que ia ficar muito grande, né? Até no momento ele fala assim: se o filho é uma plantinha, se o pai é uma plantinha, o filho tem que ser uma árvore, né? Se o pai é uma pedrinha, o filho tem que ser uma montanha, né? Então o filho, o Stefan, filho do velho Tsarnovich, né? Ele era um grande orador. Ele sabia sich beliebt machen, né? Ele sabia se fazer amar, né? Ele tinha jeito com as mulheres e ele era educado com os homens. Se tornou barão Varta, isso é uma coisa que acontecia de fato, né? Essa espécie de simbiose que havia muitas vezes entre judeus de gueto com os nobres, muitas vezes faziam os nobres agraciá-los, porque eles quebravam um galho gigante lá do cara, com dinheiro, com algum favor, e os caras agraciavam com um título, né? E essa era uma forma também de judeus saírem de guetos, né? Saírem dos guetos. Ele se tornou barão Varta. Tempo depois, isso não era suficiente para ele. E ele ganhou tanto dinheiro que ele pôde migrar para a Alemanha, onde ele era livre. Qual que é a ideia? Indo para a Alemanha e se germanizando, né, eles tinham a possibilidade de ter o seu próprio negócio, de ter o seu próprio comércio e de levar uma vida livre. O ambiente dos guetos, além de ele ser, como eu disse, miserável, uma coisa muitas vezes assim largada, vamos falar assim, um termo não é muito legal, né, mas um pouco suja também, abandonada, né,
tinha a questão dos Wunderrabi, né? Que os rabinos que eram dirigentes espirituais desses guetos, eles dirigiam, então, não existia uma dissociação entre uma vida civil e uma vida religiosa. Então, o que acontecia? As pessoas, elas viviam o tempo todo de acordo com o preceito religioso. Então, esses rabinos, muitas vezes, eles determinavam o que a pessoa era de A a Z, do começo ao fim. Tudo que ela fazia na vida dela tinha que ser de acordo com o que o rabino decidia. E eles eram, por vezes, líderes religiosos extremamente autoritários, né? Tem um filme, agora eu esqueci de citar, que me veio à cabeça agora, que é o The Golem. E é um filme mudo ainda, né? E ele tem trata um pouco essa coisa do gueto judaico, né? Bom, tudo bem. Aí, continuando, eu vou falar um pouco então agora da crise da Haskalah, né? Quer dizer, o que acontece? Um processo que, num dado momento, ele começa a entrar em crise. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma coisa mais para ver. Como eu falei, se qualquer pessoa queira abrir o microfone e me interromper, fique à vontade, tá? Não tem nenhum problema. Então, a crise da Haskalah, né? É um processo que ele entra em crise aproximadamente no final do século XIX, começo do século XX. Vamos dizer assim, período pós primeira unificação da Alemanha, né? Os frequentes pogroms, né, os ataques antissemitas promovidos pelo czar da Rússia, deslocam um contingente gigantesco de judeus refugiados para o Império Austro-Húngaro e para a Alemanha. Quando eu falo gigantesco, é assim, são milhões de pessoas, é muita gente. Num certo momento, o czar da Rússia, por algum motivo, resolve fazer uma espécie de uma, entre aspas, limpeza étnica no país dele e quer tirar os judeus de lá. Quer tirar as minorias, né? E aí ele começa a promover pogroms que eles são assim sistemáticos e acho que é inglês, né? Como é que fala? Constantes, né? Bom, o que acontece? Eles vão para o Império Austro-Húngaro, para a Alemanha, e o antissemitismo se acirra, né? As pessoas começam a dizer, olha, o que acontece? Eles são judeus que vêm dos guetos, eles vão para a Alemanha, eles não são judeus que estão dispostos a se emancipar, eles não vão num processo de emancipação. Eles vão para viver lá do mesmo jeito que eles viviam na Rússia, na Europa do Leste, né? E isso gera uma repulsa por parte da população, né? Que formavam bairros, né? Ou então ruazinhas, né? Onde eles fechavam e viviam apenas naquele lugar, daquele jeito, da maneira deles, né? Começam a haver, inclusive, políticas antissemitas por parte do governo, né? Tem o governo prussiano, ele edita uma medida depois para conter essa imigração, fechando a fronteira com o leste, né, com a Polônia. A Polônia, na verdade, não existia nessa época, né, mas seria um pedaço do Império Austro-Húngaro e o Império Russo, né. E ele cria uma medida sanitária, né. Essa medida sanitária seria assim: aqueles judeus que forem imigrar, eles passam por uma quarentena e eles não são levados para a Alemanha. Eles começam a procurar países no mundo para levar essas pessoas. O que acontece? As comunidades judaicas, de judeus emancipados, eles começam a ficar com medo desses judeus orientais, porque esse antissemitismo já começa a colocar todo mundo no mesmo tacho, né? Falar assim, olha, são judeus, não importa se ele é ocidental ou oriental, ele é judeu. Judeu não é alemão. A forma de pensar começa a se tornar, no senso comum, começa a se tornar essa. E aí, algumas comunidades judaicas, né, associações de comunidades judaicas ocidentais emancipadas começam a financiar, a pôr dinheiro para essa migração, para levar esse contingente de Ostjuden, de judeus do leste, para outros países que não a Alemanha, né? São 3 países, curiosamente, né? A Inglaterra, não são tantos que vão para a Inglaterra, na verdade, Estados Unidos, onde acho que talvez tenha sido o lugar para onde mais foram, né? E o Brasil, vieram alguns para o Brasil, uma parte significativa, aliás, perdão, no final do século XIX, comecinho do século XX, né? Existem aqueles judeus, às vezes, que têm... Da minha geração, eu estou com uns 49 anos, né? Então, talvez seria a idade, talvez, do meu avô, né? Ou para quem é um pouco mais jovem, dos bisavós, né? Que vieram no comecinho do século XX para cá e geralmente tem um sobrenome de judeu Ashkenazi de gueto, né? Alguma coisa como... sei lá, aquele Daniel Barenboim, aquele regente, né? A palavra Barenboim no Yiddish é árvore de peras, né? É um sobrenome Yiddish, né? Tem vários outros, assim, que tem essa... né? Geralmente são que vieram nesse período, né? Bom, eu vou falar um pouquinho até depois sobre isso, né? Sobre isso, a chegada deles no Brasil, né? Então, dentro dessa crise, levanta-se, pela primeira vez, a ideia da Judenfrage, né? Que depois o Hitler
terrivelmente transformou em Endlösung der Judenfrage, né? Quer dizer, solução final, né? Que aconteceu a catástrofe que a gente conhece, né? A Judenfrage, na verdade, surgiu entre os judeus emancipados, né? E eles temiam esse fluxo migratório, né? Então, qual era a questão judaica? Como a gente vai resolver isso? Qual é a solução para isso? Porque a gente não vai conseguir fazer essas pessoas se emanciparem, eles tentam por um período, né? Fazer com que as pessoas que vinham do leste aprendessem o alemão, deixassem a cultura yiddish do lado, deixassem aqueles hábitos. O que seria? Seria transformar o judaísmo numa religião espiritualizada, né? Como é o luteranismo, como é o catolicismo, a maioria das religiões no Ocidente hoje em dia que a gente vive, quer dizer, você tem uma vida civil comum, laica, que a gente espera que continue sendo laica, né? Laica, e você professa tal religião no ambiente religioso, né? Por uma comunidade com tendências ao atavismo, o judaísmo não é atávico, né? Mas com tendências ao atavismo, você tem uma comunidade ali que ela vive tudo que ela faz, a vida civil dela é determinada pela religião. Tudo que ela faz, a religião manda. A religião né? Uma coisa está confusa com a outra, está junto com a outra, a vida civil com a vida religiosa. Não existe essa distinção, né? Bom, o que acontece, né? Com o levantamento dessa Judenfrage tem o interesse, a ideia, né? E o interesse em talvez construir uma nação judaica, né? Uma nação para os judeus. Poderia ser uma solução para o problema. Bom, acaba que vou falar já. Isso aí é um assunto que ele vai longe. Ele tem assim discutido assim. A gente pode ficar uma tarde inteira discutindo esse assunto, essa questão da formação da ideia da formação da nação judaica, né? Alguns tinham a noção de que ela poderia ser na Etiópia, inclusive, na Groenlândia, e chegou até que se chega a ideia de não, tem que ser na Palestina. A Palestina é um território historicamente de direito dos judeus, né? E que, enfim, acaba criando uma contenda que até hoje, dura até os dias de hoje, está longe de terminar, né? Bom, 29 de agosto de 1897, em Basel, na Suíça, acontece o primeiro congresso sionista, né? Coloquei o nome dos três, como é que fala, pioneiros do sionismo, né? O Theodor Herzl, que vamos dizer é realmente o idealizador, né? Nathan Birnbaum e o Max Nordau, né? Os três eram judeus emancipados, né? Os três falavam entre si alemão e os congressos sionistas aconteciam em alemão, né? Não tinham qualquer traço do Yiddish. Da onde assim o que acontecia é que no começo o ideal, o que se desejava, né, era de fato que os judeus ocidentais orientais, né, fossem emancipados para criar uma nação judaica tida como forte, como pessoas, né, forte dentro do padrão europeu, evidentemente, né, mas o cidadão europeu falante do alemão emancipado, né, e esse seria o Estado judaico, né? E ele teria um mito, né? Quer dizer, ou seja, tudo isso aí estava dentro dos moldes de um Estado europeu, né? De um Estado, sei lá, da formação, por exemplo, do Estado alemão, né? De um Estado europeu. O que acontece é que começa a haver um interesse pela parte dos judeus ocidentais em conhecer as suas origens, conhecer o judaísmo tradicional dos judeus do leste. E isso acontece em larga medida por causa desse cara aqui, desse Baal Shem Tov, né? Que, vamos dizer assim, é o cara que inicia o movimento racídico, né? Ou pelo menos que faz, a gente não sabe se parte exatamente dele ou se é uma coisa assim que ele faz aquilo acontecer, aquilo, né? Coloca aquilo em primeiro plano, né? O movimento racídico, eu vou falar bem brevemente dele, ele é um movimento que, aos meus olhos, do meu jeito de ver, ele lembra, mutatis mutandis, me lembra um pouco o movimento Hare Krishna, né? Então, você tinha lá, antes de 68, né, aquele Sri Prabhupada, né, que ele é um indiano que vai para Nova York, né, e traz, vamos dizer, essa ideia da devoção a Krishna para o Oriente, para o Ocidente, né, para os Estados Unidos, depois se difunde pelo mundo todo, Reino Unido, e foi uma febre na década de 60, né, 70. Eu me lembro de eu criança, 70 sobretudo, né, eu criança na década de 80, a gente ia na Paulista, né, tinha aqueles festivais, os Hatha Yatras, dos devotos de Krishna, né. Então, eu digo assim, a semelhança que eu falo é assim, é uma coisa que ele começa a querer resgatar alguns valores do judaísmo mais, segundo ele, mais originário, que é aquela coisa de cantar, dançar e ter experiências místicas, experiências né? Então, você vê os racídicos, eles estão o tempo todo dançando, pulando, cantando, e deixar um pouco para segundo plano, não quer dizer que abandone, mas deixar um pouco para segundo plano a ideia das leis, né?
assim como os devotos de Krishna, nesse sentido que eu fiz que eu falo que tem alguma semelhança, eu posso fazer alguma comparação, bem distante, lógico, né? Tem essa questão do tzadik, né? A palavra tzadik é uma letra do alfabeto hebraico, né? Mas ela pode ser também, o tzadik é aquele líder religioso, racídico, né? E que, na verdade, ele é um cara que ele não é para ser o representante de Deus na Terra, não é desse jeito, mas ele acaba virando uma figura meio santa entre os devotos, né? Assim como é o Gurudeva, para um devoto de Krishna. O devoto de Krishna, ele tem aquele Gurudeva que mora na Índia, né? E que geralmente percorre o mundo todo, vai atrás dos devotos dele, e ele segue cegamente o que o Gurudeva falar para ele. É algo semelhante, tem sua semelhança. Lógico que se for colocar uma lupa, vai ser uma coisa... Né, as diferenças são muito grandes, lógico, né? Mas tem alguma semelhança. O que acontece é que assim, esse movimento ele parecia uma coisa um pouquinho... Ele contrastava muito, na verdade, com aquele ambiente sóbrio, austero das sinagogas, né? E acho talvez pelo mesmo motivo que na década de 70 teve essa febre de devotos de Krishna, né? Teve também uma certa febre dessas pessoas, desses judeus emancipados, de conhecerem o hassidismo. E talvez fosse, não sei, eu nunca tive essa experiência, mas talvez fosse uma coisa agradável ficar no meio deles, e eles começaram a gostar da ideia de conhecer, abandonar essa noção de que o judeu do leste é algo pernicioso, algo que me ameaça, né? E tentar ir lá conhecer. E tem relatos de poucas pessoas, na verdade, que acabaram voltando para lá, acabaram, vamos dizer, fazendo o caminho inverso da Haskalah, né? Voltando para o gueto, voltando a frequentar o ambiente judaico tradicional. Mas, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, são poucas pessoas, realmente não tem um número muito grande. A grande maioria ia para conhecer, e o sionismo acaba tendo uma certa reviravolta nesse sentido. Uma parte de intelectuais acabaram dizendo, não é, a gente está no caminho errado. A tradição judaica ela tem que ser original, ela tem que ser baseada nos hábitos orientais. E aquilo tem que ser reformulado para a gente conseguir formar uma nação judaica, de fato, né? Então, na crise da Haskalah, a ideia é justamente essa, quer dizer, os judeus orientais, eles deixam de ser aquilo de pernicioso, de ruim, né? Que ameaça os ocidentais e o status de cidadãos europeus dos ocidentais, né? E eles passam a ser, assim, a ter um caráter até um pouco ingênuo, mas é deles que vem a tradição. Um judeu alemão, né, como Döblin, por exemplo, jamais poderia falar de judaísmo com uma propriedade que falava, sei lá, um habitante de uma comunidade lá no interior da Polônia, por exemplo, de uma aldeia judaica no interior da Polônia, né? É curioso, porque a gente tem uma brincadeira, fala em hebraico, né, que onde você tem dois judeus, você tem três opiniões, né? O judaísmo é uma coisa extremamente vielfältig, né? Como é que fala? Muito diverso, né? Com muitas facetas, com muitos pensamentos, né? E a polêmica é uma coisa essencialmente judaica, né? Isso é muito legal por um lado, e para nós, né, ocidentais dos tempos de hoje, século XXI, é uma coisa muito bacana, a diversidade, lógico, né? E eu acho muito legal, e eu sou a pessoa que, né, mais assina embaixo disso. Mas isso gerou um problema para os judeus, porque quando eles foram perseguidos de fato, né, quando teve a ascensão nazista, eles não tinham qualquer organização para conseguir oferecer uma resistência, né? A diversidade era tão grande que qualquer decisão que se tivesse que tomar passava por inúmeras reuniões que nunca terminavam e nunca se chegava a um consenso para formar assim, olha, o caminho dos judeus como um todo é isso daqui. Porque, na verdade, não existia essa ideia do judeu como um todo, né? Você tinha, assim, a fragmentação gigante, né? Bom, tá certo. Então, agora, seguindo. Aqui, então, o período entre guerras, né? Eu estou falando Bom, a Alemanha se torna uma nação, um Estado Nacional moderno, né, com o Bismarck. A Itália se torna um Estado Nacional moderno, com o Garibaldi, né? E, vamos dizer, a gente caminha, então, para um período, né, que na música a gente fala Spätromantisch, né, do romântico tardio, né? Mas a gente caminha para um período onde, assim, o Império Austro-Húngaro, para esses judeus emancipados que tinham conseguido um espaço social dentro do Império, né, um espaço de relevância social dentro do Império, para eles era o lugar mais maravilhoso do mundo, né? Se pegar alguém como a família talvez do Sigmund Freud, né? Eu vou falar do Bruno Schulz, é um exemplo, né? O que eles eram? Eles não estavam ainda nos cargos públicos, né?
Isso não acontecia ainda. Mas eles eram grandes comerciantes, né? Banqueiros muito ricos, médicos, né? Existiam profissões de prestígio. E os judeus que viviam no Império Austro-Húngaro emancipados, você não vai encontrar praticamente nenhum deles que não estivesse nas classes sociais mais altas, né? E tinha uma condição de vida muito boa, uma prosperidade muito grande, né? Então, muita fartura, aquilo parecia ser o lugar mais maravilhoso do mundo, que nunca findaria, que nunca acabaria. Aí tem uma experiência até pessoal minha, né? O meu avô, ele veio do Império Austro-Húngaro, nasceu em 1900, né? Foi médico lá, se formou médico lá em Berlim depois, e o meu avô, até o fim da vida dele, ele morreu em 87, até o fim da vida dele, ele sempre afirmou que a pior coisa que aconteceu na Áustria foi a queda do Império Habsburgo, né? Na cabeça dele, de um homem antigo, evidentemente, aquilo foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Lógico, é evidente que dentro de um império multiétnico como esse, existia muita gente miserável, existia muita gente descontente, mas essas pessoas viviam um pouco no castelo de Versailles, de uma certa maneira, né? Elas tinham uma condição de vida muito boa, né? Bom, cai o Império, né? A guerra começa em 1914, 1918 ela termina, 1917 a Revolução Russa, 1919, em novembro, se eu não me engano, em novembro, cai o Império Austro-Húngaro, né? É proclamada a República Austríaca, e aquele país, aquele império gigantesco, né? Multiétnico gigantesco, se torna um território um pouquinho, talvez do tamanho do estado de São Paulo, talvez até um pouco menor que o estado de São Paulo, né? Bom, os judeus que eram emancipados, eles gozavam de prestígio social, como eu falei, né? Tinham profissões de prestígio, eram banqueiros, eram comerciantes, né? Vou falar um pouquinho do Bruno Schulz. Ele é um escritor que nasceu e viveu na cidade de Drohobych, né? Que hoje em dia é Polônia. Na época dele era Império Austro-Húngaro, né? A Polônia não existia antes da Primeira Guerra Mundial, né? Bom, ele era escritor e desenhista, né? A família enriqueceu com o comércio de tecidos, né? E com a queda do Império, o recrudescimento do antissemitismo, ela acabou falindo, né? Então, a família, né, eles ganharam muito dinheiro, faliram depois que o Império cai, né? E o antissemitismo já existia nesse finalzinho do século XIX, já existia aquela ideia, aquela noção de falar, olha, se o dono da loja é judeu, é melhor você não comprar com ele, né? Compre com outra pessoa, porque você vai estar, né? Se você compra com ele, você colabora para esse lado pernicioso judaico. Já tinha estava pipocando tudo que era canto, essa ideia de falar assim, o judeu é geneticamente diferente da gente. O próprio Hitler, no Mein Kampf, né, tem um trecho, eu não citei aqui, mas eu li num outro livro, tem um trecho em que ele fala que ele vê um judeu lá em Viena e ele fala, olha, ele podia falar alemão muito bem, e a gente ouvia o alemão dele sem sotaque nenhum, mas eu via na cara dele que ele jamais vai ser um austríaco, jamais vai ser um germânico, né? Bom, ele acaba falindo, o pai entra em depressão, né? Ele tem que trabalhar como professor em escolas secundárias para sustentar a família, né? Quando acontece a ascensão nazista, ascensão não, depois quando eles invadem a Polônia, quando o nazismo invade a Polônia, né? Ele é preso, né? E é obrigado a trabalhar como desenhista. Então ele desenhava aquelas coisas que a gente vê de propaganda nazista, né? Ele fazia esses desenhos, era obrigado a fazer, né? Depois ele é meio que adotado por um oficial, e até onde consta, esse oficial não desgostava dele. Na verdade, assim, o oficial tinha ele como secretário, gostava de... Né, e ele tinha uma relação até relativamente razoável com esse oficial, não o maltratava, ele não era, né, açoitado nem nada disso, como geralmente os judeus eram nessa época, né. O que acontece é que esse oficial tinha um rival, né, um outro oficial que não gostava dele, né, e um belo dia o Bruno Schulz sai para fazer alguma coisa que nem sei direito o que era, né, pode ter sido comprar pão, alguma coisa assim, não sei. E esse rival desse oficial dá um tiro nele, mata ele na rua, sangue frio, e manda um recado falando, eu matei o teu judeu, né? Então é uma história muito pesada, muito triste, assim, porque é um assassinato assim brutal e assim sem qualquer justificativa, né, plausível, né? Simplesmente matei como se fosse uma coisa, né, coisa que a gente não faria com um animal, né? Enfim. Bom, com a queda, ela tira o amparo da maioria dos judeus, né, assimilados, né? O Império Austro-Húngaro era uma nova Jerusalém, né? Que representava o fim como eu disse, né? Quer dizer, pensava-se que aquilo jamais terminaria, jamais acabaria, né? Coloquei aqui uma imagem que a revista chama-se Der Stürmer, né? Uma olhadinha no chat, se tem alguma pergunta. Cancelamento da época, exatamente. Peraí, deixa eu pegar no começo aqui. Gente, desculpa, eu não tenho tanta habilidade
com o chat. Então, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. A comunidade fala Yiddish, sim, é verdade. Escrever o nome do filme. Fábio, de qual filme exatamente você está falando? Fábio? Você pode abrir o microfone e falar, ou escrever, por favor, qual filme que você queria que eu escrevesse o nome? Ai, gente, desculpa. Sim, chama-se Um Violinista no Telhado. Espera um pouquinho só, vou voltar os slides aqui e eu mostro para você. Ó. Aqui embaixo, olha, Um Violinista no Telhado. Né? Norman Jewison. Eu acho que você encontra ele no YouTube com uma certa facilidade. Se não encontrar, você dá uma procuradinha na internet, eu acho que é fácil de encontrar. Não é um filme tão difícil de encontrar, não. Tá? Deixa eu continuar aqui. Então essa imagem, né, é de um jornal alemão antissemita, né, nazista, né, chama Der Stürmer, né? E aqui ele coloca, eu vou ler aqui embaixo, está um pouquinho ruim de ler, né? Tá assim, né? Wie die Giftpilze, né? Oft schwer von den guten Pilzen zu unterscheiden sind. Quer dizer, assim como é difícil de distinguir um cogumelo venenoso de um cogumelo bom, né? So ist es oft sehr schwer, die Juden als Gauner und Verbrecher zu erkennen. Assim, é muito difícil também de reconhecer nos judeus o caráter de parasita, né, Gauner, e de criminoso, Verbrecher, né? É interessante, né? Ou seja, é terrível, né? Mas porque a ideia é assim, como o próprio Hitler falou no Mein Kampf, né, no trecho que eu citei. Eles pensavam o seguinte: o judeu assimilado, ele fala alemão como a gente, ele não tem nenhum sotaque, ele não se parece judeu nos hábitos, ele se veste como um ocidental, como um alemão. E ele trabalha nos meios em que nós trabalhamos, mas, na verdade, ele nunca vai ser um alemão, porque ele não tem o gene do alemão. Na ideia não tinha na época não tinha a ideia de DNA, né? O DNA virou também uma coisa para tudo, né? Mas, assim, não tinha essa ideia de DNA. Então, ele está no gene daquela pessoa, do judeu, ser um Gauner, né? Ser como fala isso, um parasita, ser um Verbrecher, ser um criminoso, né? De tal forma que aquilo que os judeus ocidentais temiam realmente começou a acontecer, e aconteceu de fato, a gente sabe, né? Onde, assim, tudo foi colocou-se numa única categoria. O judeu é mau, ele é pernicioso, ele não deve, como fala, ser um Mitländer, um cidadão nosso, viver no mesmo ser tratado como um cidadão alemão comum, como os outros, né? Bom, falar do Alfred Döblin, ele está justamente nesse período, né, do entreguerras. Ele nasceu em 1878, né, na cidade de Stettin. Eu li uma autobiografia dele, que é muito interessante, muito legal, e vários outros livros também, né? Ele é o autor que eu pesquiso, basicamente, que eu pesquiso na minha dissertação, né, no meu trabalho. Bom, ele é um representante da crise da Haskalah, né, como eu já falei, e ele nasceu em Stettin, a cidade de Stettin, que hoje em dia é Polônia, de uma família judaica assimilada, né? O pai e a mãe não tinham poucos hábitos judaicos, a mãe tinha um pouquinho mais que o pai. Em 1888, o pai, ou seja, ele tinha 10 anos, né? O pai abandonou a família. O pai dele se engraçou com uma funcionária. O pai dele tinha uma empresa, né? Acabou se apaixonando por uma funcionária da empresa que era bem mais jovem que ele e foi embora para Hamburg abandonou a família mesmo. Depois de Hamburg, ele foi embora para os Estados Unidos, né? E o Döblin se mudou com a mãe e com os irmãos para Berlim, né? Foi viver em Berlim. E aí onde ele ficou até a ascensão do nazismo. Na verdade, ele chegou a morar um tempo em Freiburg, depois quando ele estudou medicina, né? Mas basicamente vamos dizer, o lugar que ele viveu foi Berlim, né? Que é o ambiente citadino que ele foi criado mesmo. Bom, ele se formou em medicina, né? Se especializou em neurologia. Neurologia que se fala, neurologia. Trabalhou como médico em Berlim até conseguir fugir para a França, né? Quando teve a ascensão nazista, né? Passou por Portugal e chegou até os Estados Unidos, né? Quando acabou a guerra, ele retornou para a Europa. Na verdade, ele fez um caminho semelhante ao que o Thomas Mann fez, ao que o Heinrich Mann fez, que nem eram judeus, né? Fez o caminho que uma boa parte desses intelectuais alemães, né, fizeram quando o nazismo ascendeu, né? Uma parte foi parar na Suíça, da Suíça para os Estados Unidos, ou foi para a Inglaterra e Estados Unidos, né? Ou fizeram o caminho pela França e depois foram parar nos Estados Unidos também, né? Ele retornou na Europa depois, né, para a Europa depois da guerra, e ele morreu em Emmendingen, perto de Freiburg, mais ou menos, no sul da Alemanha.
O Döblin deixou a Europa como refugiado, isso me impressiona um pouquinho. Eu estou com 49 anos. Ele teve que fugir com a família com 55 anos, né? Ele era estabelecido em Berlim. Ele teve que fugir como refugiado 28 de fevereiro, que é um dia depois do incêndio do Reichstag, né? Aquele incêndio promovido pelos nazistas, né? Para incriminar os comunistas e, né? Reafirmar o poder nazista na Alemanha, né? Em 33. Ele levou a esposa e os filhos, né? O caminho dele, aí na autobiografia dele, assim, a gente lê o percurso que ele fez para conseguir passar pelo território francês e chegar até Lisboa depois, é uma coisa assim assustadora. A gente fica muito aflito, porque ele está numa cidade, os nazistas chegam na cidade vizinha e ele pula para outra cidade, aí os nazistas vão para aquela cidade que ele estava, e ele começa a andar de assentamento em assentamento no sul da França, né? Até que ele consegue chegar em Marseille, ele se separa da esposa, depois, em um dado momento, eles conseguem se encontrar, né? E ele, de Marseille, ele consegue um navio, né, para ir até Lisboa. Nessa passagem, um filho acaba ficando para trás. E esse filho, até onde se sabe, ele morreu na mão dos nazistas, né? Bom, em Lisboa ele consegue um pouco rápido até um visto para emigrar para os Estados Unidos, né? E ele vai embora para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele trabalha basicamente como roteirista, né, em Hollywood, né, como roteirista, alguma coisa assim, né? Ele fez uma promessa, essa parte é interessante, ele fez o Döblin era um judeu emancipado, ele conta na autobiografia dele que ele odiava o ambiente judaico, os pais, eles frequentavam apenas a festa, como é que fala, o Dia do Perdão, né, o Yom Kippur, e o Ano Novo, que aí sim eles não trabalhavam para ir na sinagoga. Fora isso, não se falava em judaísmo em casa. O pai não falava Yiddish, a mãe falava Yiddish, mas não conversava com ele em Yiddish. E raras vezes ele conta que ele via a mãe dele se trancar no quarto, né, na sexta-feira à noite, lá para rezar, fazer algumas rezas, mas nunca eles preparavam um Shabbat, nada disso. Eles não tinham nenhum hábito judaico. Ele fez bar mitzvah e ele contava que ele odiava as pessoas da sinagoga, ele achava que eram pessoas muito ambivalentes, um caráter muito duvidoso, e que na sinagoga ele só gostava de ouvir música, de ouvir os cantos, né, porque realmente é bonito, né. E, enfim, ele não tinha... As coisas que eu li do Döblin em relação à religião são muito ambivalentes o tempo todo. Em alguns momentos ele se fala 100% ateu, que ele não acredita em nada. Em outros momentos ele fala bem da religião, ele gosta da religião, ele fala que é importante as pessoas terem fé. Então é uma coisa muito ambivalente, né? No Rise in Poland, que é o livro que eu vou falar agora na próxima slide, né? Na viagem à Polônia, ele relata uma experiência um pouco mística, talvez, não sei, que ele vai numa catedral, uma cidade polonesa, e ele vê uma cruz, e ele até ele chamava Cristo de der Hingerichtetmann, né, o homem executado, né? E aí ele olha para aquela cruz e ele narra assim que ele começa a ter uma empatia muito grande com aquilo, ele começa a sentir que aquilo é um ambiente que pertence a ele, muito embora ele nunca tenha tido qualquer relação com o cristianismo, né, com o catolicismo, né? O que acontece é que nesse percurso, né, nessa loucura toda que foi a vida dele para conseguir sair da França, ele faz uma promessa para ele mesmo. Ele fala, olha, se eu conseguir chegar aos Estados Unidos, se eu conseguir escapar, se os nazistas não me pegarem, né, eu vou me converter ao catolicismo, né? E é o que acontece. Ele chega nos Estados Unidos, uns dias depois, ele e a esposa vão na igreja para se converter ao catolicismo. Ele se torna católico. Até o Bertolt Brecht tem um poema que eu preciso, na verdade, lembrar depois, pegar o nome dele. Eu tenho um poema que ele escreve, que ele trata disso. Ele meio critica o Döblin, né? Ele fala, nossa, como você deixa de ser ateu? Como que você pode deixar de ser ateu, né? Você é um intelectual, você tem um pouco essa... Enfim, né? Na visão do Brecht, né? Evidentemente, né? Bom, tem alguma coisa no chat? Então, Cássia, me diz aí o que eu falo. Eu tenho um comentário do Rodrigo, que ele coloca em relação à forma como os judeus eram tratados, né? Então, que ele fala que é um copia e cola do discurso da Inquisição na época, dos Bnei Anunci e dos cripto-judeus, e que não bastava ao judeu se converter ao catolicismo, a questão nevrálgica sempre foi o racismo, não o preconceito religioso. Sim, E depois tem mais um comentário do Márcio Augusto dizendo que o Mann era casado com uma judia convertida ao protestantismo. Por hora é isso.
Então, os Bnei Anusim são aqueles... são os parentes do Rodrigo, estou brincando. São aqueles judeus, como é que fala? Aqueles perseguidos pela Inquisição, né? E sefaraditas, né? Exatamente. E eles... exatamente, eu concordo plenamente com você, Rodrigo, exatamente isso, né? Tem E essa questão, quer dizer, por mais que ele se converta, o que aconteceu com o Heine, né? O Heine se converte ao luteranismo, mas mesmo convertido, ele tem que se exilar. Ele próprio diz isso depois, né? A gente acha fácil isso na internet até. O próprio Heine diz, né? Ele fala, puxa vida, eu me dediquei tanto para me converter, né? E no final das contas não serviu para nada, né? Eu continuo sendo judeu, eu continuo sendo visto como judeu, né? Exatamente, né? E a história do Thomas Mann também, né? O primo pobre também é primo, realmente. Exatamente, mas é interessante porque quando tem essa imigração toda que eu falei, essa enxurrada de pessoas que vêm do leste para a Alemanha, levanta-se justamente a questão da solidariedade judaica. Quer dizer, bom, se nós somos judeus emancipados, nós preservamos a ideia da solidariedade judaica, que é bíblica ou não, né? E uns falam, não, nós temos que preservar, então a gente vai ter que pegar essas pessoas, trazer para cá e fazer o que a gente acha que é o bem deles, que é convertê-los. Só que o problema é o seguinte, você vai tirar um cara que veio de um mundo absolutamente religioso e dizer para ele que, olha, o que é bom para você é se converter, é evidente que você não vai conseguir, né? A tentativa aconteceu, mas não deu certo. Esse é que é o negócio, né? Bom, vou continuar aqui. Bom, estava falando do Döblin, né? Falei que eles conversam. Então, vou passar o próximo slide, né? Aqui, o Reisen in Polen. O Reisen in Polen, né, é um livro que ele escreve. Bom, vou seguir o que eu escrevi aqui, para a gente também não ter diverso, para ficar saindo muito do caminho. Então, olha, os orientais que vinham em massa para a Alemanha e em Berlim, eles se alojavam inicialmente no bairro do Scheunenviertel. Se eu não me engano, ele está na porção que depois ficou oriental, e hoje em dia já não é mais oriental, né? O Scheunenviertel. Chamava-se Scheunenviertel, é o nome do bairro dos Celeiros, né? Isso que é uma habitação que era realmente muito precária, assim, né? A gente pode imaginar que fosse alguma coisa com barracos mesmo, ou com um assentamento, ou como assentamento, né? E pensar que a Alemanha, que era um recém-surgido Estado alemão, né? Que era para ser um exemplo de civilidade iluminista para o mundo, né? Enfim, o recém-surgido Estado alemão, ele não era um Estado como os Estados Unidos, por exemplo, né? Ou talvez o Brasil, né? O Brasil não tá, mas também, né? Que tinha tradição de receber imigração. Não era, né? Até então, hoje em dia é muito diferente, mas até então eles não tinham o hábito de lidar tanto com o diferente, né? Com o não igual, né? Bom, quando começa a ter essa inundação de migração, essa migração muito grande de judeus na Alemanha, né? E o bairro do Scheunenviertel se enche dos judeus, vira meio que uma espécie de um gueto. O pessoal começa a falar, bom, o gueto está vindo para o Ocidente, né? Eles estão trazendo de lá, eles sofreram pogromos lá, começam a vir para a Alemanha. Essa política aqui, o que é do governo prussiano, não deu certo, ela foi ao caso, ela não deu certo, né? Não vingou. E o antissemitismo cada vez mais acirrado. Acontece, em 1923, um atentado gigantesco contra o bairro do Scheunenviertel, né? Então, eles colocam fogo em tudo, eles quebram tudo, pessoas são mortas, pessoas são espancadas. E o relato que se tem desse atentado é que, assim, a polícia, de fato, cruzou os braços, né? E, na verdade, eles foram apagar os incêndios depois do atentado. Ninguém foi para tentar defendê-los. Por quê? Porque já estava deliberadamente, o antissemitismo já era algo deliberado, né? Só faltava alguém. É aquela coisa, né? O preconceito está velado entre as pessoas, né? Aí, de repente, alguém que tem alguém que tem esse preconceito toma o poder e dá a voz, fala, vocês podem falar. E aí as pessoas começaram a falar. Foi o que aconteceu na Alemanha. E em outros países também, né? Lamentavelmente, nos tempos de hoje. O atentado, ele acende um alerta para os intelectuais judeus, né? Assim, do que fazer entre os sionistas, a ideia de falar, não, a gente tem que conseguir construir esse Estado judaico logo. A gente tem que conseguir fazer as pessoas irem para lá, né? Já essa noção do Galo, já de pensar que viria um salvador para levar de volta para Jerusalém, já está sendo abandonada, na verdade. Apenas os religiosos tradicionais que pensavam isso, né? E o que se tinha que fazer era conseguir sanar essa questão o mais rápido possível, antevendo um massacre, que lamentavelmente aconteceu, né? Então,
um grupo de sionistas se reúne lá para discutir o que fazer, né? E o Döblin participa dessa reunião. E eles querem que o Döblin vá para a Palestina. Na verdade, eles querem fazer o Döblin virar um sionista. E o Döblin não era muito simpatizante da ideia. Ele fala isso no Rise and Fall também. Em alguns momentos ele até acha legal, mas ele não gosta muito dessa ideia de um território judaico, né? E também, até porque ele também não quer, até então, ele não quer assim, uma aproximação com a origem judaica dele, ele não quer saber muito disso, na verdade. Né? Ele só está ficando preocupado porque ele também é judeu. Né? O que acontece é que desperta ele o interesse de conhecer os judeus tradicionais, que ele fala, né, diz, os judeus que eu conheço aqui em Berlim não são judeus, eu quero conhecer o judeu de verdade, aquele judeu, né, raiz, vamos dizer, né, para usar o termo da atualidade, né, que vive nos guetos tradicionais. Né? Em 1924, ele pega e empreende essa viagem para a Polônia, né, e ele escreve nesse livro os relatos e impressões. O livro parece um pouco um caderno de campo, né, se for pensar. Curioso que ele era contemporâneo do Lévi-Strauss, né, aliás, do Malinowski, né, e do Saussure, né? E, enfim, mas parece um pouco um caderno de campo, né? Ele escreve as experiências que ele tem. O que ele narra, na verdade, no Rise and Fall é uma total ojeriza, né? Uma total. Ele tem até um pouco de nojo daquelas pessoas. Num dado momento, ele conta que ele é enganado nos lugares que ele vai no hotel, e aí ele pega e ele fica indignado. Ele fala: nossa, isso daqui não é civilização, isso aqui não é um modo de vida. Essas pessoas têm que se evoluir, elas têm que entrar para o progresso, né? A conclusão que ele chega ao final daquilo é assim: eu não tenho qualquer identificação com essas pessoas, eu não tenho qualquer semelhança com elas, eu sou totalmente diferente delas, né? O que ele descreve é uma gigantesca diversidade, como eu havia falado agora um pouquinho antes, né? E que é essa gigantesca diversidade que faz, né, que os judeus não consigam se organizar, né? E vamos pensar que até hoje, mesmo com o Estado de Israel, a diversidade é muito grande, né? Tem de tudo, quer dizer, o projeto de uma aliá completa, de levar todos os judeus para lá, é uma coisa que fracassou e não vai acontecer, né? E mesmo dentro de Israel, você tem uma diversidade gigantesca de pessoas, de pensamentos, judeus ultra, aqueles naturei carta, né, que queimam a bandeira de Israel no dia da independência, que são contra a formação do Estado. Então, você tem ali uma diversidade muito grande, né? Sempre teve. Bom, falei sobre o Döblin, né, a viagem à Polônia, e aí eu vou falar um pouquinho de um autor, antes de falar sobre língua Yiddish, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo. Tem tempo. Eu vou falar de um autor que é o Aaron Appelfeld. Ele não escreve em alemão, ele escreve em hebraico. Mas eu quis incluir, falar um pouquinho de uma obra dele só aqui, um pouquinho dele, porque eu acho que o assunto que ele trata nas obras dele é muito interessante. Então, nasceu na Bucovina, né? Então, Romênia, né? Atual Ucrânia. Lamentavelmente, a guerra deve ter chegado lá, né? Não sei. Ele foi preso, né? Ainda menino, devia ter uns 8 anos quando ele foi preso, mais ou menos, né? E ele foi levado para um campo de trabalho forçado na atual Moldávia, né? Transnistria, né? Só que ele consegue escapar, criança. Ele é criança não tinha nem 10 anos, talvez, né? E ele fica, essa história é interessante, né? Ele fica escondido nas florestas, no meio de florestas, no meio de criminosos. Ele narra, né, a experiência dele no meio de criminosos, bandidos que se escondiam né? Os nazistas não conseguem pegá-lo, né? E aí depois ele se junta ao Exército Vermelho, logo quando termina a guerra, né? Ele trabalha como cozinheiro do Exército Vermelho, e ele imigra, vai para a Itália, primeiro da Itália vai para Israel, passa o resto da vida em Israel. A obra dele fala de um período que ele não viveu. Eram histórias que ele ouvia na família dele, né? Vamos dizer, os pais, avós eram do Império Austro-Húngaro, né? A parte da Romênia era do Império Austro-Húngaro, né? E judeus emancipados. Ele falava alemão como língua materna. É interessante isso. Ele falava alemão como língua materna, o Aaron Appelfeld. E aí ele reconstrói essas histórias narradas pelos seus familiares de um país maravilhoso, né? Que entrou em ocaso, né? Deixou seus filhos órfãos. E que o antissemitismo, né? Bom, eu escrevi aqui, cujos isolamentos deram uma das maiores catástrofes humanitárias já vividas, né? Ele gerou um saudosismo entre os judeus, né? Tinha uma coisa, ocidentais, uma coisa assim, que uma parte deles entrou em depressão, né? Como foi o caso do pai do Bruno Schultz e vários outros, né? E tinham aqueles que queriam viver uma fantasia. Até ele fala um pouco disso nessa obra que eu vou tratar agora, o Badenheim, né? Eles queriam viver uma fantasia, como se aquilo não tivesse acontecendo, né? Bom, e aí eles se definiam agora como alemães demais para os judeus tradicionais,
e simplesmente judeus para os alemães, ou seja, jamais eles conseguiriam voltar a ser aquilo que eram os antepassados deles no gueto, porque, enfim, eles não tinham nenhuma relação com aquilo, o próprio Döblin, né, relata isso. Só que, ao mesmo tempo, aos olhos dos alemães, eles não eram alemães, eles eram judeus. Então, eles não eram nem uma coisa nem a outra, né? O Badenheim, 1939, aqui também eu fiz uma mini resenha, bem a minha... Só para a gente falar um pouquinho da obra, né? Eu recomendo que a obra, todo mundo, acho, para quem não leu, aliás, a obra toda do Appelfeld é fantástica, é genial, é muito legal, assim. É muito bem escrita, uma coisa que aquelas que tiram noite de sono da gente. Tem uma tradução do professor Moacir Amâncio, muito, muito legal. Infelizmente, eu não leio hebraico, um dia eu até chego lá. Vamos lá. Então, o Badenheim, 1939. O Badenheim é uma instância de verão, frequentada essencialmente por judeus emancipados, das classes mais altas da Alemanha, né? É descrita como um lugar paradisíaco, né, onde se desfruta, além da exuberante natureza, dos passeios, comidas e vinhos mais caros e requintados da Europa Ocidental. No verão de 1939, a estadia em Badenheim foi muito diferente, né? Há um serviço de inspeção sanitária que é instalado, né? E obriga todos os judeus, obriga o registro de todos os judeus. Então, eles têm que se registrar, né? Na obra aparece justamente isso. Você já se registrou? Todo mundo tem que ir lá se registrar, né? Aos poucos, eles começam a notar que aquele lugar está sendo cercado, que estão chegando outros judeus para aquele lugar. E a peculiaridade desses outros judeus é que eles são judeus do leste, eles são judeus de gueto, né? Judeus orientais. Chega, inclusive, um velho rabino de cadeira de rodas, né? E começa a surgir um rumor de que vai haver uma viagem obrigatória para a Polônia, de todos teriam que retornar para a Polônia, que ele está trabalhando com uma coisa que eu achei bem interessante, muito bem, muito sofisticada, muito bem construída na narrativa do texto dele, né? Que assim, é como se tivesse assim, aqueles ocidentais estão lá todos desfrutando de uma vida europeia, né? Numa instância meio, uma coisa talvez um pouco um Campos do Jordão melhorado, vamos pensar assim, estou exagerando, mas, né, numa instância de verão, né? E que de repente começam a chegar os fantasmas do passado para eles. Eu falo, olha, antigamente você era isso, na verdade, né? E esses fantasmas do passado chegam numa hora que aquilo está sendo cercado e eles vão falar, olha, vocês não são diferentes um do outro, vocês são todos iguais, né? Vai haver uma viagem que vai levar todo mundo de volta para a Polônia, porque daí vocês, tanto emancipados e não emancipados, vão para o lugar que é o lugar de vocês, que é a Polônia, tá? É uma mensagem que está por trás disso, né? Terrível, né? Mas que acontece. E, evidentemente, ele está fazendo alusão ao que acontece no final do livro, né? Chega um trem que está todo sujo de carga, as pessoas têm que entrar nesse trem, todas elas entram, eles fecham a porta do trem e a história se conclui, né? Ou seja, qual que é a alusão que ele está fazendo aí? Evidentemente, a deportação para os campos de trabalho forçado, né? Ou até haviam histórias, inúmeras histórias de trens que eram fechados e nem saíam do lugar, porque já se ligava o gás para as pessoas morrerem ali dentro, né? É muito legal, esse livro dele é muito bacana, vale muito a pena, eu recomendo. Bom, falar um pouquinho das Dritte Reiches Traums, é um livro da Charlotte Berhardt que eu conheci recentemente, gostei muito, não consegui ler inteiro, li alguns trechos dele, quero ler inteiro ainda. Um PDF um pouco, ele não está tão legal, mas tudo bem. Bom, é uma coletânea, na verdade, né, de sonhos, relatos de sonhos de judeus que viveram o período de ascensão nazista na Alemanha, né, e aconteceram antes dessas restrições impostas aos judeus. Aqui ontem eu fiz um comentário com um amigo que eu queria falar para vocês, me veio à cabeça uma ideia assim, imagine que alguém tivesse um sonho lá, mais ou menos para agosto, setembro, né, ou sei lá, um comecinho de 2018, né, que aqui no Brasil os índios teriam sido todos dizimados, né? A pessoa pega e sonha com isso, né? Uma noite ali em 2018, né? E aí você fica pensando, puxa vida, né? Na verdade, não é que essa pessoa tem uma premonição, não é que ela tem que ela é uma visionária, não é isso, é algo que está óbvio que vai acontecer, entendeu? Né? A ideia seria um pouco essa, né? Esses sonhos, na verdade, eu vou falar de dois deles, eram de pessoas que viveram a ascensão nazista, mas que elas já viam que aquilo, talvez não imaginassem que fosse se tornar o que se tornou, que virasse a Shoah, que virasse a catástrofe, a calamidade que virou. Mas certamente elas sabiam que a coisa não ia ficar bem para os judeus, né? Que a coisa realmente ia se complicar e se complicar muito, né? Então, eu vou dar dois exemplos dos sonhos que eu tirei esses exemplos, inclusive, eu depois conferi no livro, né? Mas é do Reinhard Koselleck, né? O Fiktion und Geschichtliche Wirklichkeit, a ficção e realidade histórica, né?
um texto muito interessante, do Reinhard Koselleck. Tá? Então, assim, num deles, no ano de 1934, um médico descansa no seu apartamento e, repentinamente, as paredes desaparecem. É engraçado porque eu penso nessa imagem, assim, parece uma coisa até um pouquinho engraçada, né? As paredes somem, desaparecem, né? Todos os apartamentos, até onde os olhos dele podem alcançar, ficam sem paredes. E ele ouve, então, um anúncio no alto-falante, né? Segundo o decreto, do dia 17 do mês, sobre a abolição de paredes em todas as residências, né? Ou seja, quer dizer, o temor, né, que se tinha, né, com como é que fala, da vigilância, né? A vigilância durante a ascensão nazista, quando Hitler se torna ditador de fato, né? O Brasil viveu alguma coisa semelhante, né? Enfim, e um advogado judeu, na década de 1930, né, tem 2 bancos no Jardim Zoológico, um verde e outro amarelo, olha que ironia, que é exclusivo para os judeus, né? Aí, entre eles, há um cesto de papéis. E o cesto para os judeus é o amarelo, né? O verde é para os cidadãos não judeus e o amarelo para os judeus, né? Tem um cesto de papéis. O narrador, ele relata que ele se senta no cesto de papéis. Ele coloca no pescoço, isso é um sonho, né? Ele coloca no pescoço uma plaquinha que é semelhante a que os mendigos cegos e os pedófilos usavam na época. A plaquinha da vergonha, vamos dizer, né? Onde tem os dizeres, essa plaquinha, né? Se necessário, eu tomo o lugar dos papéis, né? E aqui eu coloquei uma reflexão, né? Seria assim, olha, para terminar essa discussão sobre a literatura judaica, né, língua alemã, depois vou começar a falar um pouquinho da língua Yiddish, né? Todos aqueles que deixaram os guetos em direção à emancipação tiveram sua história individual, carregada de conflitos familiares e pessoais, né? Vale a pena lembrar que o embate entre tradição e secularidade acompanha o povo judeu até os dias de hoje, isso é bem verdade, né? E daí a ingente diversidade de práticas e hábitos entre os judeus no mundo, né? O conflito da tradição e secularidade vai estar na cabeça de qualquer judeu, né? Por mais distante do judaísmo que ele esteja. Até que ponto a história pode dar conta disso, né? Eu penso assim, a história como uma coisa que dá conta de tudo, né? Talvez a literatura, como representação, como lugar de discussão, como fórum dos conflitos particulares, possa ser um testemunho mais pormenorizado dos conflitos que permeiam a emancipação judaica. E aí, lógico, se estende a qualquer outro povo, evidentemente, né? Um pouquinho... Tipo, o Buarque, né, uma música dele, ele fala: a dor da gente não sai no jornal, né? Essa ideia que eu penso assim, a história individual de cada um, dar conta da história individual de cada um é uma coisa que talvez só a literatura consiga realmente se infiltrar ali, né? Nesse sentido que eu penso, né? A literatura, ela tem, vamos dizer, falando de um outro modo, um pouquinho melhor talvez, a literatura, ela tem essa capacidade, né? De infiltrar ali, de narrar a história individual de cada um, né? Tudo bem. Bom, até aqui. Se nós temos mais de perguntas ou coisas comentários, por favor. Não, por enquanto só foi comentado de um filme que é o Vá e Veja, que fala sobre essa questão de estar sempre tendo que mudar em relação aos judeus. E sim, depois esse filme é de Ellen Klimov. Depois disso também só mesmo... sim, o Márcio Augusto coloca, mas é uma coisa que você vai colocar agora, né, do Yiddish, que ele coloca que o Jacob Ginsburg foi crucial para a tradução do Yiddish em português brasileiro. E vamos ver... sim, e o Márcio também, sobre esse livro que você está se referindo, ele colocou aqui a URL na Martins Fontes, que foi traduzido no Brasil, esse livro, como Sonhos no Terceiro Reich. E aí ele colocou a URL de onde está, na livraria Martins Fontes. E o Flávio Menezes pergunta: o que Heine, Kafka e Dublin têm em comum? Afinal, o judaísmo é uma nacionalidade, uma cultura ou uma religião? Bom, em primeiro lugar, desculpa, eu vou contemplar todos, só queria ver uma coisinha aqui. Esse filme Vai e Veja, como é que é o nome o nome da... Diretor ou a diretora? Isso, eu vou repetir aqui embaixo. Ellen Klimov. Ó, coloquei de novo. Klimov, tá, ok. Eu me interessei bastante. E essa tradução também eu vou dar uma procurada depois, do Sonhos do Terceiro Reich.
Ok. Amanda comentou que está esgotado na Martins Fontes. O que você Mas acha? aí a gente vai nas Nos sites virtual sebos, da né? E vida, por aí qualquer vai coisa por vendo, aí. né? Não, mas obrigado pela indicação. Eu vou dar uma olhadinha assim, vou procurar. Ou algum PDF aí, o site russo, alguma coisa assim. Não são piratarias, eles são duplicações de uso acadêmico, né? Certo. Da brincadeira. Bom, para o Flávio, é muito interessante a sua pergunta, Flávio, e eu sinceramente não vou saber responder exatamente. Agora, o Heine, o Kafka e o Dublin, deixa eu pensar um pouquinho, nunca ninguém me perguntou isso. E se alguém também aqui quiser colocar alguma coisa em relação a isso, fique à vontade, vai ser muito legal a discussão. Mas eu penso assim, bom, primeira questão, né, o fato deles serem judeus, os três. O Kafka, até onde eu sei, não se converteu. O Heine e o Dublin, sim. Mas, francamente, eu diria que eles são judeus e os três escrevem em alemão. O alemão do Kafka é um alemão um pouquinho diferente, mas escreve em alemão, né? O Kafka veio de uma família emancipada também. Muito embora ele falasse Yiddish, mas ele não é um judeu de gueto, não é. Né? Agora, se o judaísmo é uma nacionalidade, uma cultura, uma religião, isso é uma coisa que eu acho que todo judeu se pergunta, para falar a verdade. É muito complicado. Ele é uma religião, né? Mas é uma religião que, ao mesmo tempo, ela engloba, né, a ideia de uma nacionalidade, quer dizer, vamos dizer, uma cultura atávica, né? Ela reivindica um território, né? Tem um mito de criação. E a cultura atávica geralmente vai ter a tendência de esse mito de criação ser um mito que ele explica-se a criação do mundo através desse mito, né? Que é aquela ideia que o Glissant fala, eu acho, se eu não me engano, o Eduardo Glissant, né? Da raiz única do rizoma, né? Ou seja, a raiz única, ela mata o que está em volta, né? Ela tem aquela ideia de que aquela cultura é única, né? Que não tem mais, o judaísmo não é uma cultura atávica, né? Nos dias de hoje. Eu estou apenas dando um exemplo de que seria alguma coisa lá atrás, na ancestralidade mesmo, né? E aí eu penso assim, para essas culturas, como eu disse, né, religião e não existe uma ideia de nacionalidade e religião, Estado e religião, né? Essa aqui é a questão, né? A gente chegou até os dias de hoje com traços desse atavismo, vamos dizer, se é que se pode falar assim, né? Só que no mundo moderno no sentido de você tem estados nacionais modernos, né? Você tem cidadania, né? Então, vamos dizer assim, eu pensaria assim, o judaísmo ele engloba a ideia de religião e cultura, sobretudo, e a de nacionalidade, mais recentemente. Se a gente pensar nacionalidade como um Estado nacional moderno, se a gente pensar com a volta para Jerusalém muito antes de existirem os Estados nacionais modernos. Mas eu confesso para você, Flávio, que a pergunta é ótima, excelente, mas eu confesso para você que eu não saberia te dar uma resposta aqui que eu me sentisse convencido do que eu te falei. Okay? Se você quiser comentar alguma coisa, falar, fica à vontade, por favor. Então, por hora é só. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Espera um pouquinho que eu tô com um penetra aqui, ó. Então tá bom. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a língua Yiddish. Gente, é o seguinte, eu não sou, assim como eu disse no começo da apresentação, né? Eu não sou da área da linguística, né? Não sei se ele está aqui entre a gente, talvez não esteja. A gente teve aqui a apresentação do professor Paulo Chagas, né? Que foi meu professor, inclusive, que é alguém que falaria sobre esse assunto assim maravilhosamente bem, né? Mas eu infelizmente não sou assim, não tenho um conhecimento profundo do aspecto linguístico do Yiddish, né? Também não sou falante de Yiddish, né? Eu apenas vou tratar de algumas questões históricas, né? E vou falar um pouquinho de dois ou três aspectos ali fonológicos e um aspecto sintático do Yiddish, né? Então, olha, as origens, né? Idade Média, estou falando de Idade Média, mas vamos pensar, século IX, talvez, né? O alto alemão, o Mittelhochdeutsch, né? A gente vai ter na região, um pouco o mapa, né? É o contrário do mapa, né? Então, a região mais plana, mais baixa, seria a parte do baixo alemão, vamos dizer, a região norte da Alemanha, né? E a região sul dos Alpes, Áustria, aquele pedaço da Baviera, tal, a região do alto alemão, né? Lógico que isso aí está sendo bem genérico, né? Você tem desdobramentos e variações gigantescas de um e outro. Provavelmente no século IX, né, na Europa Central, as primeiras referências do século XII, né? E ela era chamada naquela época de Yoshin Ashkenazi, né? Eu não sei pronunciar o certo, para falar a verdade, que seria a língua Ashkenazi ou Mameyush, a língua materna, né? Em oposição ao Yoshin Koidesh, né? Que seria a língua sagrada, que aí seria o hebraico e o aramaico, né? Das línguas usadas no ambiente sagrado mesmo, né? Inclusive, entre alguns ortodoxos até os dias de hoje, né?
se fala o Yiddish, não é falado no dia a dia, não se fala hebraico no dia a dia, né? O hebraico é mantido apenas para o âmbito religioso, né? Provavelmente é o resultado do contato dos judeus com algumas variações do alto alemão, né? É uma língua vernácula, como eu falei, né? Mas foi uma das línguas mais difundidas do mundo. Isso é interessante, né? No século XIX, estava presente em quase todos os países onde haviam judeus, né? E é uma língua literária judaica ao lado do hebraico-aramaico. Eu vou ser honesto com vocês que, para falar de literatura Yiddish, eu não me considero assim competente, né? Eu até pensei em colocar alguns exemplos, tal, mas eu achei que ficaria muito longo, né? Esse ser um fator. E o outro que realmente eu acho que eu não falaria com propriedade disso. Então eu preferi deixar de lado. É falado ainda hoje por grupos minoritários, né, nos seguintes países: Argentina, Brasil, Estados Unidos, acho que é o lugar onde mais se fala, Israel, né? O Brasil tem quantidade ínfima de pessoas que falam, né? Então, geralmente são pessoas muito idosas. Vai pensar que alguém que nasceu, a Segunda Guerra começou em 39, alguém que tivesse nascido antes disso, década de 30, né, e ouviu em casa, né? Então, assim, são pessoas que estão com 90, mais de 90 anos, né? Ou então alguns que sobraram, que acabaram mantendo a tradição Yiddish, mas é muito incomum alguém, uma pessoa da minha idade com 50 anos, alguém com 60 anos nos dias de hoje, falar Yiddish como língua materna, né? Estou falando assim, não entre os ortodoxos. Entre os ortodoxos, sim, né? Tem a difusão muito maior da língua, muitos ortodoxos falam Yiddish, né? Não são todos, também tem aqueles que assumiram o hebraico moderno também. E os judeus modernos, assim como, né, judeus que às vezes nem seguem tanto a religião, mas que querem valorizar a cultura. Não, então tem na PUC do Rio, aqui na USP também tem um núcleo de pesquisa de Yiddish, né, na PUC do Rio, acho que na UFRJ, em alguns lugares do Brasil, não sei dizer ao certo todos, né, mas tem aí aqui no Brasil e outros lugares do mundo também. E é escrito no alfabeto hebraico, né, se escreve no alfabeto hebraico. Só um segundinho, tudo bem. O Yiddish ocidental e oriental, né? Então, o Yiddish ocidental ele foi dominante até aproximadamente o século XIV, né? E compreendia 3 variantes. Aqui eu vou falar das regiões das variantes, porque eu realmente não tenho exemplos delas, né? Falados no território alemão e holandês. Então, o Yiddish ocidental era essencialmente a Alemanha e Holanda, né? Atual Alemanha e Holanda, né? Porque não existia o Sacro Império Romano Germânico ainda. Então, a primeira na Alsácia, né? Alsácia, Suíça e Baviera. A Alsácia é a região divisa com a França, né? Descendo pela Suíça, e a Baviera, né? Um pedaço ali todo. A segunda no centro-oeste e a terceira no noroeste, Países Baixos, né? Região talvez de Münster, aquele pedaço, e a região da Holanda, né? Que a gente chama de Holanda, Países Baixos. O Yiddish oriental, ele depois, né? Ele é posterior, né? Ele surge no século XIV aproximadamente, né? E ele se torna dominante a partir do século XVII, e hoje em dia é o Yiddish presente, né? O ocidental não existe mais, né? E as principais variantes eram das regiões do Sudeste, né, que chama-se Sudeste, Ucrânia e Romênia. Oriente Médio, eu não gostei muito do nome, mas ficou assim, né, Polônia e Hungria, não queria falar Médio Oriente, não faria diferença, né? E Noroeste, que é Lituânia e Bielorrússia. Aí compreende outros países. Esses países certamente não existiam na época, né, ou alguns deles não existiam. Estou falando das regiões como elas são hoje, né. E a marca característica dos judeus ashkenazes de gueto, né. A composição, então aqui, as línguas de composição do Yiddish, o alto-alemão medieval, né? As línguas eslavas, polonês, ucraniano e russo antigos, né? E as línguas semíticas, hebraico e aramaico, tá? Basicamente, o hebraico e o aramaico são línguas muito próximas, com o mesmo alfabeto, né? Foneticamente, o Yiddish é predominantemente germânico, e tem uma fonética muito próxima do hebraico também, né? E a escrita é semítica, né? Com o alfabeto hebraico, né? Então, aqui eu falo um pouquinho, né? Vou me atrever um pouquinho, assim, pisando em ovos, a falar um pouquinho da fonologia do Yiddish, né? Sons palatalizados no alemão permanecem culturais no Yiddish. Eu quero dizer o quê? A palavra eu, que o alemão fala ich, né? Então ele fala ich, o Yiddish vai falar ich, né? Ich. Então o alemão, se você tem na escrita, né, um CH depois de um O, de um U ou de um A, sem trema, eles vão ser sempre culturais, sempre, né? E todos os outros palatalizam, fica, né? Então você fala burro, que é livro, que é um normal. Se eu colocar um trema e falar o plural, eu falo bücher, bücher, né? O Yiddish não tem esse palatalizado, ele fala tudo com, né? Como no hebraico, né? No hebraico também é assim. A vogal o tremada, ela no alemão, que é em alemão com o tremado, o alemão, o tremado, ela se torna um glide, um aproximante, né? O que é isso? A palavra knödel vira kneidel,
Kneidl, tem essa tendência, né? Kneidl é uma espécie de uma almôndega feita de pão de batata. Está na culinária da Alemanha, um pouco mais do sul, e está na culinária judaica também, né? Na fala do hebraico, então, quando um falante de Yiddish, né, dos antigos, assim, fala hebraico na sinagoga, por exemplo, ele tem uma forte tendência a transformar a vogal A em O ou U, né? Então ele acaba, ao invés de falar Baruch atah Adonai, né? Eu tento estudar e falar assim, Baruch atah Adonai, com esses As abertos, ele vai tender a falar mais assim, Baruch atu Adonai, né? Bendito és tu, o Senhor, né? A palavra Shalom Aleichem, ele vai tentar falar Shalom Aleichem. Ele vai tender a transformar em O e U os As, né? Do hebraico, né? A consoante Tav, né, que seria o T, nas palavras hebraicas, ela vai tender a virar S. Isso porque o Tav, no hebraico antigo, bíblico, era um interdental, como esse seria o TH do inglês, né? Então, você falava, por exemplo, Matzoth, né? Só que no hebraico moderno fala assim Matzot, né? O falante de Yiddish vai falar Matzos, né? Ele vai falar com S no final. Peiot são aqueles cachinhos que você vê o judeu ortodoxo usa, né? Que geralmente eles são trançadinhos aqui da têmpora, né? O peiot, né? Eles vão falar, o falante do Yiddish vai falar peies, né? Ele vai ter essa tendência a falar peies. E aí, sintaticamente, eu peguei um único aspecto, que é essa questão o alemão, a gente chama, a gente não, né? Os linguistas chamam o alemão da língua V2, né? Que ela é uma língua que tem, numa oração principal, o verbo flexionado, ele ocupa a segunda posição, né? Então, você fala Ich fahre heute nach Berlin, eu viajo hoje para Berlim. Ich fahre heute, heute nach Berlin, né? Se eu pegar esse heute e colocar antes, o heute seria o hoje, né? Se eu pegar o heute e colocar antes, eu falo heute fahre ich. Então, o heute pegou a primeira posição, tomou o lugar do pronome, o verbo vai ficar do lado dele, porque ele tem que ficar na segunda posição. E quando você tem dois verbos, tem um princípio de repulsão, né? Se tem esse verbo flexionado na segunda posição, o outro verbo que vai ficar no infinitivo, ou se esse aqui for um auxiliar e o outro for um verbo, uma forma de, né, a outra forma do verbo, ele vai ter que ir para o final da frase. Você não vai ter em nenhum caso no alemão, na oração principal, um verbo flexionado e o outro verbo do lado dele. Nunca. Ele sempre vai para o final, né? Então, o alemão falaria assim, will ein Bier trinken. Então, ele quer, né? O verbo wollen, ele quer, will ein Bier trinken. Ele quer uma cerveja beber, né? No português dá conta desse jeito. Ele quer uma cerveja beber. O Yiddish vai fazer essa ordem como no português. Will trinken ein Bier, né? Então, ele quer beber uma cerveja, como no português, né? Ele vai ter essa distinção. Bom, vou falar um pouquinho do status social, que não tem dúvida. Durante a Idade Média, né, foi a língua dos judeus, tá bom, isso eu já falei bastante, tem um errinho aqui, a gente só descobre quando vai apresentar, né? O processo de assimilação decorrente da formação dos Estados Nacionais, o Yiddish passa a ser estigmatizado e é tratado como corruptela do alemão, né? Ou como um dialeto oriundo do leste. Eu já vi muitos judeus próximos, assim, que eram amigos do meu pai, do meu avô, ou até próximos meus, assim, falarem isso. O Yiddish é uma corruptela do alemão, o Yiddish é um dialeto do alemão, é um alemão mal falado. Isso é uma grande bobagem, na verdade. Mas, enfim, esse estigma apareceu, quer dizer, tinha essa ideia do Yiddish é uma língua menor, é uma língua, né, que tem um status social, assim, sem importância, né? No entanto, que ele não tem uma gramática estável como o alemão, né, de maneira nenhuma, né? Bom, na crise da Haskalah tem uma modesta valorização, algumas pessoas começam a achar um pouco legal falar Yiddish, né? Depois da fundação do Israel, o Yiddish ele dá lugar definitivamente ao hebraico. Estou exagerando, na verdade, né? Mas o que acontece? Eu falo aqui nesse último apontamento, assim, né? Não, no penúltimo apontamento, aliás. Quando esse contingente de pessoas, de judeus, que saíram dos Konzentrationslager, né, dos campos de concentração, foram para Israel, eles eram pessoas absolutamente traumatizadas. Não tem nem o que falar. Quando eles chegam em Israel, eles têm aqueles hábitos de gueto, eles continuam com aqueles hábitos, eles continuam falando Yiddish. E aí, os judeus que estavam lá que já tinham, vamos dizer, eram pioneiros de antes do Estado, em 1948, antes de ser o Estado de Israel, que viviam nos kibbutzim lá, né? Eles meio que davam risada dessas pessoas, ridicularizavam, falavam, como que vocês não ofereceram uma resistência aos nazistas, né? Como vocês não se organizaram? Tem que pensar que Israel já foi, mesmo antes de ser construído, quando começa o assentamento dos kibbutz, né? Dos kibbutzim, ele é fortemente militarizado. Quer dizer, tem uma concisão ali populacional
de luta muito forte, muito grande, né? E é um Estado militarizado até hoje, né? Enfim, lamentavelmente, eu acho, mas enfim, isso é outra história. E o que acontecia é que eles chegavam falando Yiddish e todo mundo queria forçá-los a falar hebraico, né? Porque o hebraico moderno, que é o hebraico moderno, é o hebraico bíblico readaptado, né? E é bem interessante até as palavras, muitas vezes, né? Você fala café, pizza, tudo isso aí a gente fala café, pizza, né? Ani רוצה לשתות café, né? Eu quero beber café, né? Quer dizer, Ani רוצה לשתות café, né? Tudo bem. E aí, assim, eles forçavam, né? Queriam forçar esses judeus a falar hebraico e abandonar o Yiddish de vez, né? E aí já não tinha nenhuma relação com assimilação, era simplesmente a formação, a necessidade de você criar um Estado que, no final, é os moldes do Estado moderno europeu, que é você ter uma língua forte, né? E um mito criador lá, uma mitologia, vamos dizer assim, e uma concisão, né? Uma concisão cultural e linguística, né? Uma homogeneidade, né? Hoje em dia tem, né, grupos, né, como eu falei, tem lá no Rio, tem aqui em São Paulo, na USP também tem, né? Um número razoável de pessoas que se interessam, né, pelo Yiddish, não são falantes nativos, né? Alguns nem são judeus, inclusive, e que querem reavivar ou conhecer, né, cultuar, né, a cultura ashkenaz dos guetos, né, a música klezmer, que é um tipo de música do leste europeu, né, essencialmente judaica, a culinária e a língua, né. Ok. Falar só um pouquinho sobre os judeus em São Paulo, e eu queria mostrar para vocês também, bem curtinhos, bem pedacinhos de 2 vídeos que eu estou indicando aqui. Porque a gente está falando do Yiddish, eu queria mostrar um pouquinho do som da língua, né, algumas coisinhas da língua, só para a gente também não ficar só nessa coisa tão teórica, né? Já que eu não sou nenhum grande especialista. Os judeus em São Paulo, né, a grande maioria de imigração veio no final do século XIX, né? E começo do século XX, né? Com as pessoas oriundas de guetos. Aquela migração que eu comentei, né? Uma boa parte veio para o Brasil também, né? E fugiu dos pogroms. A grande maioria que você vai ver, eles são de origem polonesa, de origem russa, aí vai ter romenos, né? Ucranianos, é tudo leste europeu, né? Você tem gente da Alemanha, mas é pouco, é bem pouco nesse período, né? No Brasil, inicialmente eles eram mascates, vendedores de tecidos. Aí, se a gente for na internet, você vai achar vários videozinhos contando histórias muito engraçadas do Bom Retiro, né? Dos vendedores mascates, e quando o cliente não pagava, eles escreviam em Yiddish, né? Com a palavra caloteiro, né? Schnorrer, né? Eles escreviam em Yiddish essa palavra na porta da pessoa, só que a pessoa não era judia, ela não entendia o que estava escrito ali. Então, o outro mascate que ia vender já sabia que não podia vender para aquela pessoa, né? Ou que tinha que pegar o dinheiro na hora, porque era caloteira. Tem várias histórias assim, é bem interessante, né? Então, assim, eles, vendedores de tecidos, mascates, uma boa parte deles conseguiu montar o próprio negócio, né? Ganhar dinheiro para montar a própria loja de tecidos. Eu, muito jovem, década de 80, lembro de meu avô no Bom Retiro, e ainda existirem essas lojas de tecido de judeus, hoje em dia não existem mais, né? E aqueles judeus poloneses, né? E lá se falava Yiddish, né? A esquina da rua 3 Rios, onde não tem mais a delicatessen da Xoxana, que eu esqueci o nome da rua que cruza ali, naquela esquina era muito como você vê uns velhinhos judeus falando Yiddish, né? Quando eu era pequeno, assim, era muito legal. Então, alguns foram para Moca, mas a grande maioria foi para o Bom Retiro, né? O bairro, no início do século XX, chegou a ser considerado um shtetl, né? Chegou a ser considerado um bairro judaico mesmo, né? A parte mais alta do Bom Retiro, né? Região da 3 Rios, ali, se desce no metrô Tiradentes, que tem aquela Praça Fatec, e aquele pedaço ali onde tem a área da Rua 3 Rios, Rua da Graça, tem um museu, inclusive, judaico lá muito legal na Rua Lubavitch, né? Aí eu sugiro para vocês a leitura da Beata Waldman, nossa professora lá da USP, né? O Teatro Yiddish em São Paulo. Ficou muito legal esse livro, né? Em casa eu achei muito bacana, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, eu quero mostrar para vocês, para a gente terminar, 2 videozinhos. Num deles é uma coisinha um pouquinho chata, então eu vou passar bem curtinho. Eu anotei em algum lugar aqui, agora não sei onde aqui. Anotei os trechinhos que eu queria mostrar, só para a gente ter uma noção, uma comparaçãozinha entre o Yiddish e o alemão, né? Então vamos lá. Esse aqui. Bom, isso aqui é um vídeo, né, para a pessoa aprender Yiddish, ele vai repetir 3 vezes cada coisa para a pessoa repetir. Então, vou passar só um trechinho, 1 minutinho, assim, um pouquinho mais que isso, só para a gente dar uma olhadinha. Então, a palavra danke, vamos observar só uma coisinha, tá vendo? Isso aqui é um artigo definido do Yiddish, né? Em hebraico, a gente faz esse artigo com a letra rei, né? Ha, né? Fica a, né? Que o the do inglês, vamos dizer, alguma coisa assim, né? E no Yiddish você faz com essa letra que é a letra Aleph, né? Tudo bem, não vou entrar nesse detalhe, vamos lá. Vou colocar
E ela vai repetir a palavra e depois eu falo para você da palavra em alemão, o som da palavra, né? Então vamos lá. Dank. Dank seria danke, né? Danke em alemão, né? Dank. Repete 3 vezes, porque Du gefällst mir. Então, falar du gefällst mir seria ich mag dich. Em alemão você poderia falar du gefällst mir também, né? Du gefällst mir. Du gefällst mir. Du bist zu komisch. Du bist so komisch, né? Um alemão entenderia isso que ela fala em Yiddish, que você é muito estranho. Só que o que essa frase quer dizer é você é muito engraçado. Du bist echt witzig, né? A palavra komisch em alemão, ela significa estranho, não é engraçado, né? Em Yiddish a palavra komisch significa engraçado, né? Du bist zu komisch. Du bist zu komisch. Eu vou passar só mais um. Daí a referência vai estar aí. Du bist wunderlich. Du bist wunderlich. Né? Em alemão você poderia falar du bist wunderschön, du bist wunderbar, né? Ou da du bist echt spitze. Echt spitze, essa expressão quer dizer você é muito joia, né? Uma pessoa muito lá em cima, né? Então o Yiddish vai ficar Du bist wunderlich. Du bist wunderlich. Observa que é tudo aqui na garganta, wunderlich, né? Como no hebraico, né? E o alemão tem echt. Ele é palatalizado. O outro vídeo, só um segundinho, eu preciso ver como é que faz aqui. Não vou. Acho que é isso mesmo. Espera só um pouquinho. Genau. E esse aqui, então, ó. Eu vou mostrar um pouquinho um texto, né? Aqui, deixa eu aumentar essa tela para vocês, né? Aqui Juden in alle Länder. Judeus em todas as terras ou em todos os países. Vamos fazer umas marcações aqui no texto e alguns comentários. Juden, judeus, né? Plural, aqui Juden, in alle Länder, in alle Länder. Vamos começar aqui a primeira sentença. Jeden seinen. Judeus, plural do verbo ser, são seinen. Heint, aqui um advérbio. Hoje, heint. A é o artigo, né? Como aquele do inglês mesmo. A Volk, povo, como na palavra Volkswagen. A Volk von 13 Millionen. Então, aqui, para quem conhece um pouco do alemão, né? Observa que tem uma semelhança muito grande, né? O Yiddish, ele tem, para o falante de alemão, ele é uma coisa que às vezes você consegue entender tudo e às vezes você não consegue entender absolutamente nada. Então, como nessa sentença, né, tem a palavra hoje, por exemplo, ela não tem nada a ver com a palavra heute, né, do alemão, né? Então ele tem essa peculiaridade, assim, né? Para quem é falante de alemão, por vezes é muito fácil de entender e por vezes você não entende nada, né? Ela tem essa característica. Bom, era isso que eu tinha para dizer, um pouquinho só, era isso que eu tinha para dizer, bom, né? Eu tenho aqui, deixei umas referências, né? Depois esse material pode ser divulgado, não tem nenhuma restrição, né? Pode divulgar para quem quiser a gravação da aula e o PowerPoint também, eu vou mandar para a Solange depois. E eu tenho aqui algumas referências, né? Que eu coloquei aqui de lugares onde eu pesquiso, né, onde eu tirei essas coisas que eu falei. Bom, então é isso. Mais perguntas, mais coisas, colocações, por favor. Eu gostaria de fazer um comentário. Claro, por favor. Claro, Solange. Eu e meus farrapos de alemão entendemos o Yiddish. Fiquei impressionada. Meu alemão, assim, é básico, e eu entendi 90% do que foi falado. Sabe que tem uma coisa interessante que eu notei, isso já é uma inferência, já é uma coisa que eu penso, né? Nós que somos brasileiros, a gente tem no nosso, vamos dizer, no nosso thesaurus, né? No nosso inventário fonético, né? Alguns sons que o Yiddish também tem, que um alemão mesmo, genuíno, que não tem nenhum contato com nenhuma língua latina, não tem.
Eu acho que a gente consegue entender. Quando você é um brasileiro que fala um pouquinho de alemão, você entende melhor do que um alemão mesmo. Eu tenho essa impressão. Pode ser, e também, talvez, o fato de, para mim, são duas línguas estrangeiras, então, eu já reparei que acontece muitas vezes quando você encara duas línguas estrangeiras relativamente próximas, talvez as semelhanças sejam maiores para mim, não falante, do que seriam para um alemão, digamos, no caso do Yiddish. Sim, pode ser, claro. Eu reparei que isso aconteceu na Itália, por causa das línguas regionais. O meu amigo, que é falante nativo de italiano, ele diz, não, é muito difícil de entender. E eu achava mais fácil, porque, para mim, o italiano standard e a língua regional eram línguas estrangeiras. Então, pode ser que seja isso, porque eu fiquei impressionada. Eles conversando entre eles é um pouco diferente, né? Porque aí a coisa, Sim, claro, gata segunda vai embora, mas... Um vídeo, uma coisa, uma fala pausada, feito para a pessoa entender. Não tem... Da mesma maneira que, às vezes, a gente sente dificuldades para entender dois brasileiros que estão conversando, se eles estão falando muito rápido e você não está prestando 100% de atenção, mas é animador até ver que dá para entender. É legal, né? Eu tenho certo trauma com alemão. Muita gente tem, viu? Não, eu fico feliz com isso. Eu sou professor de alemão, às vezes eu tenho que trabalhar um pouquinho como psicanalista também, já percebi. Eu imagino. Queria fazer um comentáriozinho também. Pode falar, Rodrigo. Só que vocês conseguem me ouvir? Estou te ouvindo, está um pouquinho baixo, mas eu ouço. Bom, eu fico muito feliz de assistir a sua aula. Obrigado. Tá, peraí, deixa eu aumentar o som. Eu fico muito feliz de assistir a sua aula. Nossa, a sua pesquisa, como você sabe, a gente conversa sempre, é fascinante. Obrigado por ter contribuído aí com o curso. Espero Valeu, que eu que agradeço. Você possa contribuir outras vezes também, porque, o seu trabalho é super legal, assim, E é uma coisa que falta, a gente precisa compreender, acho que a gente vê, né, o quanto a pesquisa já é desenvolvida dentro da área do Yiddish, né, mas aqui, por exemplo, no latino, por exemplo, há muitos poucos professores que se dedicam a essa pesquisa, mas parabéns, né, segue, é muito legal, assim, de verdade. Obrigado, obrigado mesmo, Rodrigo. Aula. Valeu, obrigado. Tem mais perguntas? Cássia, por favor. A Ana Karina pergunta, seria correto afirmar que o Hunsrück, falado em algumas regiões aqui no Rio Grande do Sul, tem o mesmo status de língua menor em relação ao alemão? Pelo menos meus avós falavam essa língua impronunciável aqui por mim e faziam comentários que às vezes me davam essa impressão. Então, eu acho que sim. Eu acho que Bom, eu não tenho... Bom, vamos pensar assim, eu acho, né? O jeito que eu penso. No sul do Brasil, houveram línguas que elas vieram, como o Pommerch também, né? Que elas vieram de uma Europa de antes da Segunda Guerra, né? E a região hoje não é mais a Alemanha, né? A Pomerânia é uma delas, né? Eu não sei precisamente qual é a língua que você está falando, mas eu sei Vou que escrever aqui para você. Tá, no chat, né? Eu sei que existem línguas no sul do Brasil que são minoritárias, né? E que vieram... o Hunsrück. Hunsrück. Para mim é difícil de falar, inclusive, porque ela é uma... isso aqui seria uma espécie de um dialeto. Eu não gosto do termo dialeto, tá? Mas seria uma espécie de um dialeto alemão, né? Hunsrück. Eu já ouvi falar dessa língua. Na verdade, como eu conheço, como eu sei, né? Existem línguas que vieram aqui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, né? Algumas antes da Primeira Guerra Mundial mesmo, né? De regiões da Europa que hoje em dia não existem mais. Essa língua, ela existe aqui no Brasil. Às vezes na Serra Capixaba, que também teve imigração, né? Mas não existe mais lá na Europa, né? Eu acho que é possível, sim, que elas tenham um status mais estigmatizado. Se você pegar um alemão padrão, vamos dizer assim, que não tem muito conhecimento linguístico mesmo, né? Ele vai dizer que, assim, é errado falar dialeto. Que o certo é falar Hochdeutsch, né?
Então, ele vai pegar todos esses dialetos, colocar o Plattdeutsch, o Wiener, dialecto Berner, Dutch, todos eles, vai colocar tudo num saco e falar, isso aqui é o alemão mal falado, isso aqui não deve ser falado. Tem até aquela briguinha deles, né, entre Hannover e Frankfurt, para dizer de onde nasceu, de fato, o mais puro, né, o mais puro alemão, o alemão Hochdeutsch correto. O problema é que o Hochdeutsch é um alemão, de uma certa maneira, construído, se a gente for pensar. Ele tinha necessidade, o apelo de um Estado, da formação de um Estado, né? Como se eu não me engano, o florentino, né, italiano, né? Quer dizer, ele tem o que é o alemão Hochdeutsch é o quê? Vamos dizer, ele começa a ser sistematizado pelo Lutero e termina com o Goethe, né? Então, eu acredito que sim, tem pode ser que sim, uma estigmatização. E eu já ouvi alemães falando, né, que Santa Catarina é um alemão, né, aquilo não é alemão, ou a brincadeira de transformar os verbos todos em iren, né, falar almocieren, jantieren, né, corrieren, né, tem essa brincadeira de falar que o catarinense fala o alemão mal falado, né. E eu não penso desse, lógico, né, não penso desse jeito. Eu acho que nenhum linguista pensaria assim. Certo. Obrigada. Tem mais uma pergunta que seria em relação se existe algum material que você indicaria para aprender Yiddish. Então, aí pega um pouquinho para mim. Na verdade, eu tenho um livro que eu estou indicando aqui na minha referência, está projetado na minha tela, né? Então, esse do Jacobs, né? Eu acho que ele é americano, certamente, ou inglês. Eu acho que ele é britânico, não sei. Esse livro aqui, esse material aqui é interessante, né? Só que ele não é um material didático, né? Ele trata do Yiddish como língua. Eu posso tentar dar uma pesquisada, mas, francamente, material didático mesmo eu não conheço. No mais, são muitos elogios, todo mundo agradecendo muito, elogiando muito sua aula, dizendo que foi extremamente interessante e muito proveitosa, e agradecendo muito tudo que você dividiu conosco aqui. O prazer é meu, realmente meu, assim. Fico muito feliz e espero ter outras oportunidades também. Para mim é muito enriquecedor, muito bom. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e eu gostaria de fazer mais um comentário. O Rodrigo mencionou no chat a respeito do ladino, que também tem um pouco esse status, né, de não é uma língua, é um espanhol mal falado, não sei o quê. Eu acho que essa ideia que a gente acaba aprendendo nas escolas, que existe uma língua certa e o que não é certo é tudo de segunda linha, errado, mal falado, não sei o quê. Mas o ladino, o pouco que eu sei, é uma língua que tem uma supercultura também. Um ambiente cultural, uma produção artística, músicas. Não sei se ela continua atuante, mas a Fortuna, a cantora, ela cantava músicas lindíssimas. Eu fui assistir o show dela, assim, é emocionante. Então, não dá para falar que ladino é um espanhol mal falado ou que Yiddish é um alemão errado. E a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, o Hunsrückisch, talvez seja falado só aqui, não exista mais na Alemanha, e o Vêneto, né, o Talian, que é falado no Rio Grande do Sul, tem linguista que atravessa o oceano, sai da Itália e vem aqui para estudar, porque é uma contribuição brasileira dos descendentes, né, de italianos, que também tem uma grande importância. Então, eu acho que assim, um pouco do que está por trás da ideia do nosso curso é justamente mostrar um pouquinho a situação também de línguas que não têm o devido reconhecimento. Eu gostaria de lembrar quem foi que disse que língua é um dialeto que tem exército. É o Jacobson, né? Que eu acho que fala isso, se eu não me engano. Eu acho que foi, mas eu não tenho bem certeza. E é uma das coisas mais verdadeiras do mundo. Em relação a essa questão que foi colocada do alemão de Santa Catarina, né? Você tem o galego também, né? O galego é uma língua que ela é estigmatizada, tem aquela coisa dos espanhóis falam que aquilo não é espanhol, então eles não têm nada a ver com isso, né? E os portugueses falam, bom, tá no território espanhol, né? Então a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas ele tem uma literatura, e toda língua tem uma literatura, uma riqueza, e ela em última análise encerra mesmo uma cultura, a cultura de um povo, mesmo que seja um povo que não existe mais,
né? Sim. Mas é como o latim, por exemplo, né? Quer dizer, tudo bem, o latim é outra coisa, mas ela encerra uma cultura, encerra um povo, e aquilo é fundamental que a gente conheça, né? Que a gente tenha... seja estimulado, né? O conhecimento. E interessante que a gente vê que hoje em dia tem um interesse muito grande por latim. Exatamente, Muitos sites no YouTube, tem aquele americano, o Scorpio, como é que é? Scorpios Marxianos, eu acho que é o nome dele. Tem uns vídeos dele muito legais, ele sai falando latim em Roma, tentando conversar com as pessoas, e ele encontra italianos que aprendem latim na escola, e assim, a gente vê que não é uma iniciativa isolada, só ele que é o louco que sai pelo mundo falando latim. Tem muita gente, tem gente que fala Esperanto, que é uma língua construída. Então, cada vez que eu vejo aqui nos comentários dos alunos, nossa, eu fiquei tão feliz, achei a aula interessante, eu me sinto super realizada porque, sabe, está despertando as pessoas para novas realidades. Eu acho que é o ponto fundamental do nosso curso, e por isso eu agradeço muitíssimo. Max Weinreich. Não conheço. Engraçado, assim como o Alexandre, eu achei que tinha sido o Jacobson. Então, não é o Jacobson. não, Max Weinreich. Aham. Tá. Bom, realmente eu não sabia. Para mim era o Jacobson. É que as pessoas vão atribuindo, né? As frases a esse, aquele, tá? A gente não sabe. Legal, obrigado pelo esclarecimento. Então, Alexandre, agradeço muitíssimo, uma excelente contribuição para o nosso curso. É um prazer. Desejo boa sorte, boa continuidade para a sua pesquisa no mestrado. Obrigado. Gente, obrigada pela presença de todos e até a nossa última aula na quarta-feira. Muito obrigado, pessoal. Até mais.